de trabalhar é uma violação da lei, né? E é em relação a isso que o governo se apega agora. Nós vamos debater este e outros temas, mas sobretudo este no Rádio Livre de hoje, com um timaço presente aqui. Em seguida eu apresento. A partir de agora, o Rádio Livre, o comando do Diego Casagrande. Eu volto 5h30 da tarde no Band Sport Show. Tchau. Começa agora, Rádio Livre, na Bandeirantes. A apresentação, Diego Casagrande. 2h03, 15 graus 7 décimos. Uma boa tarde para você que está sintonizado aqui no FM 94,9, também no AM 640, pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, pelo site band.com.br/rs ou pelo Facebook, nossa live do Facebook, facebook.com/bandrs. Rádio Livre no ar para Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem, Cremers, estado de alerta pela saúde, Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte, Banricap, vá uma agência Banrisul, programe o seu sonho, 20ª Transposul de 27 a 29 de junho no Fundaparque em Bento Gonçalves, Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer, e Lambe Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. Também parceiros do Rádio Livre, Hotel Express Savoy, CREA RS, Domênico, Sescom RS, Casco Blindagens e Ramada Mitsubishi. O nosso ouvinte participa pelo WhatsApp, que é o 993660949, com mensagens de texto ou mensagens de voz até 30 segundos. Bem, cumprimentar com satisfação os convidados de hoje, começando pela palestrante, empresária, mestre em administração, coach, Madeleine Schein. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Diego, pela oportunidade. Boa tarde, ouvintes, nessa tarde fria, ensolarada. Tarde bonita de sol. Bonita de sol, maravilhosa. E pouca gente na rua, não sei se vocês notaram, né? Vim pra cá, as ruas vazias, parece feriado. É isso aí. Também está conosco o engenheiro, professor de economia da Unicinos, consultor de empresas, Marcelo do Carmo Rodrigues. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes, colegas de mesa. Eu só queria saber onde é que eu tiro o ticket de combustível depois do programa, Diego. Petrobras é nossa, eu quero a minha parte em gasolina. Eu também. Não dizem que a Petrobras é nossa? Então. Que assim seja, né? Também está conosco Giovanni Caprio, engenheiro de software, colega jornalista, empresário. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Obrigado pelo convite. Quero aproveitar já no início para parabenizar o programa, os convidados, os outros convidados, porque assim, tá na lei da radiodifusão que concessões TV e rádio tem que educar. E se tem uma coisa que esse programa faz diariamente é educar. Educar não é só o beabá, não é só aprender a somar, mas o que a gente aprende ouvindo esse programa é de fato educação e tá bem encaixado ali com o que a lei da radiodifusão diz que tem que ter. Muito obrigado. Feliz com as palavras. Doutor em administração, professor da ESPM, empresário de tecnologia da informação, Camilo Bórnia. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Obrigado pelo convite. Certamente a gente vai ter uma tarde muito proveitosa aqui. Pior que tá, não fica, dizem, né? Pelo jeito, isso não é verdade. Dizem. Por sorte, eu abasteci na quarta-feira, então eu tive combustível para chegar até Porto Alegre, já que eu venho de Canoas. Mas gostaria de agradecer aí novamente o teu convite e vai ser um prazer muito grande debater com todos vocês e falar com os ouvintes. Muito bem. Bem, o presidente Michel Temer anunciou agora, há poucos instantes, que determinou o uso das forças federais de segurança contra os caminhoneiros, que ele chamou de minoria radical. Ele também disse que recomendou medida idêntica aos governadores dos estados. Portanto, ao que tudo indica, já que não houve acerto, né, aparentemente tinha acontecido, né, havido um acordo ontem, final de tarde, início de noite, mas algumas lideranças saíram da reunião lá em Brasília, né, com os representantes do governo, dizendo que não tinha acordo, espalharam nos WhatsApp e nos Facebook deles, que era para manter a greve,
né? E o que aconteceu é que a greve foi mantida, né? Eu tenho dito já há alguns dias, o problema maior que eu vejo até não é a paralisação, é a impedir os outros de exercerem o seu direito de ir e vir. Então você obriga outros caminhoneiros. Isso acontece sempre, o Brasil é pródigo nisso, né? Quando tem greve de rodoviário, por exemplo, os caras fecham as garagens, né? E acabam fazendo um torniquete ali, quem quer trabalhar não consegue. Isso no grevismo brasileiro é assim, tá? O presidente Temer agora está dando uma sinalização que agora vai ser na marra. Enfim, eu não sei o que vai acontecer. Eu confesso a vocês que eu não sei o que vai acontecer. Vamos fazer uma primeira rodada, eu quero ouvir as opiniões de vocês. Me permitam, eu sou old school. Vou começar com a mulher da mesa. Muito obrigada Madeleine pela parte Schein. que me toca, fica difícil, né? Eu penso o seguinte, sem mudanças as coisas não melhoram. Né? Eu tenho falado muito nas minhas lives sobre mudança. A mudança é necessária. Claro que as mudanças, muitas vezes, elas têm uma parte, como é que eu vou te dizer assim, é difícil. Né? Para quem não está sendo difícil agora? Eu, um dia atrás, ontem, fui até o supermercado para comprar pilhas. E me deparei com o quê? Com o supermercado lotado, num horário que nunca tem ninguém, as prateleiras vazias, as pessoas preocupadas, comprando alimentos, os postos de gasolina, o que a gente está vendo, parados. E a pergunta que fica, né? Bom, será que essa paralisação, greve, ela é só dos caminhoneiros, né? Eles se manifestaram em primeiro lugar. Mas o que eu tenho dito e digo sempre é quando a gente fala em gestão de negócios, como o Brasil é mais de 60% rodoviário, qualquer alteração no combustível altera a cadeia como um todo, repercute em custos em todo o processo. Então, fica essa reflexão, né? De quem é essa greve? Será só deles? Será que a importância é só o diesel? Será que a gente não tem que pensar nos combustíveis como um todo? Acho que cabe à população refletir. Por outro lado, fica aquela reflexão. Bom, nós temos outras questões envolvidas, como hospitais, como segurança. Então, é importante que as pessoas percebam o quanto os combustíveis são importantes na nossa economia, porque eles mexem com a segurança, com a educação. A URGS hoje já paralisou, assim como outras faculdades. Os institutos federais estão parando, os hospitais estão avisando que, de alguma forma, vão deixar de oferecer refeições para os funcionários para manter, né, as refeições das pessoas hospitalizadas. Só tem 5 dias de abastecimento de oxigênio. Então, as pessoas precisam entender isso e o quanto isso reflete nos custos de todo o nosso país, né? E ter uma avaliação maior. Eu penso que delegar para as Forças Armadas é alguma coisa do tipo vou lavar as mãos. Quer dizer, tem que ser analisado. Professor Marcelo Rodrigues. Antes de vir aqui para o programa, Diego, eu fiz uma análise aqui nos últimos dados do IBGE, sobre a pesquisa de empresas e serviço. Uhum. Então, o que acontece? Nos dados mais atualizados que a gente tem, eles vão até 2015, né? Mas eu consegui fazer algumas projeções aqui. Então, por exemplo, de 2014 para 2015, só aqui no Rio Grande do Sul, de mais ou menos 19 mil empresas, né, que prestavam serviço de transporte rodoviário, a gente ficou com um pouco mais de 15 mil. Então, teve aí uma quebra de mais ou menos 20% das empresas que fecharam. Né? Em torno de 4 mil. Em torno de quase 13 e pouquinho, Tá. né, que fecharam suas portas aqui no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu mais ou menos em todos os estados da federação. Uhum. Por quê? A gente sabe que a gente teve a crise, né, a gente teve uma redução na produção, a gente teve uma queda acentuada do PIB, ou seja, diminuiu a demanda de frete, diminuiu a demanda de carga. Então, muitas empresas fecharam e as que permaneceram em serviço, elas têm uma demanda reduzida. Para o ouvinte que usa transporte coletivo para ir e vir, né, o seu trabalho, etc., vocês sabem o problema da Carris. A Carris, né, com cada vez menos passageiros pagantes, eu tenho o custo do ônibus fazendo o seu roteiro e eu não tenho a receita de passageiros.
Se isso se acentua, né, se cada vez mais ônibus trafegam em vazio ou sem gerar receita, você tem um desequilíbrio econômico e ela tem dificuldade de pagar salários, ela tem dificuldade de investir na renovação e manutenção da frota, etc, etc, etc. A mesma coisa com os empresários. Se o camarada ele tem menos demanda de frete, não é que ele não vai fazer a viagem. Ele vai fazer a viagem, mas o caminhão vai estar ocioso. Então ele vai ter os custos e vai ter uma receita um pouco menor. Tudo isso para colocar o argumento que, de fato, olha, eu acho que é um problema de lockout, né? O pessoal estava aventando se isso era um problema dos caminhoneiros, se isso era um problema dos empresários do transporte. O caminhoneiro autônomo, que é mais ou menos 36%, 40% do setor, se ele não viaja, ele não recebe o frete, ele não paga as contas. O motorista, ele recebe o salário, né? Então, todo esse movimento de bloqueio das estradas é para bloquear justamente aquele caminhoneiro autônomo, né, que tem necessidade de ir e vir para gerar a receita para pagar as suas despesas, que não tem quem pague seu salário no final do mês, mas há todo o interesse, há toda uma pressão para tentar aliviar as margens, né, de lucro desse setor de transporte, que é um setor que no Brasil a gente tem aqui em torno de 125 mil empresas, né, nesse setor. Então é bastante gente, é uma coisa assim que é mais ou menos 10%, 12% do PIB de serviço. É bastante dinheiro envolvido aí, tem muito dinheiro envolvido aí. Né? Por isso que é complicado, né, uma reunião como a reunião de ontem, que a gente viu no governo. Não adianta conversar com os representantes dos caminhoneiros. Né? Eu estou conversando com o inimigo errado. Né? Eu estou negociando, né, os termos errados com as pessoas erradas. Né? O que é a consequência disso tudo? Né? A gente está acostumado a assimilar custos na economia. Por exemplo, vocês aqui usam correio. A gente tinha um tempo atrás que cada vez mais ficava mais difícil, mais demorado o prazo de entrega no correio. Ok, eu pago o Sedex. Eu pago mais caro. Eu assumo esse custo. Mas eu tenho a previsibilidade. Eu sei que a carga chega amanhã. Ou chega depois da manhã. O problema é quando eu tenho a quebra de confiabilidade do sistema. Não adianta só aumentar o custo. Eu não sei se vai chegar. Eu não sei se vai ser roubado, eu não sei se vai ser extraviado. E as greves, né, como desse tipo, greves setoriais, elas só aceleram esse processo de gerar incerteza e instabilidade nesse mercado de transporte. Todas as grandes mudanças de mercado, elas foram aceleradas e assumiu-se o custo de fazer essa mudança quando você teve movimentos grevistas associados que quebraram a confiabilidade do negócio, aumentaram muito o risco de fazer negócio. Porque assimilar custo, a gente sabe assimilar custo. A gente já teve anos aí com uns 1000% de inflação ao ano. A gente consegue assimilar custos. Né? O que não dá para assimilar é imprevisibilidade, nesse grau de imprevisibilidade. Então, por exemplo, todo o movimento de containerização do transporte internacional de cargas só foi acelerado e só se viabilizou todo o custo de mudar toda a infraestrutura com as greves dos estivadores. Todo o movimento de automação bancária só se acelerou com as greves dos bancos que simplesmente paravam o comércio. Então, todos os movimentos grevistas, eles acentuam a incerteza, a imprevisibilidade. Aí vale a pena correr o risco. Só que enquanto não há uma transição para um novo modelo de transporte, para um novo modelo de mercado, episódios como esse, né, tendem a ficar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Então vamos ver como é que o governo vai fazer para tentar garantir uma estabilidade mínima, enquanto a gente ou tem uma adaptação desses empresários e desses prestadores de serviço, muda-se a regulação do sistema, ou então a gente vai encarar investimentos para mudar o modal de transporte no país. Professor Camilo Borne. Escutei atentamente, mas eu faço uma leitura um pouco diferente. Alguns sinais são me dados de uma forma um pouquinho mais ampla em relação à questão. Eu escutei atentamente o Michel Temer, o presidente, falar agora há pouco. Ele colocou a questão de botar o exército e tudo mais, por uma questão que para mim é muito claro, está sendo rompido aí o direito de ir e vir das pessoas. Então, eu mantendo a coerência com aquilo que eu defendo, assim como eu não gosto que o MST feche uma estrada, eu também não vou defender que caminhoneiro feche uma estrada. Esse é o ponto final. Isso acho que não tem muita discussão e acho que qualquer um que defenda isso está indo para um modelo aí de ruptura institucional que dá margens para várias outras coisas. Porém, na fala do presidente, ele deixou claro que algumas concessões vão ser feitas para a categoria que está exigindo. Claramente aí o setor está pedindo estabilidade no preço, está pedindo uma redução da carga tributária,
está pedindo que o preço fique mais em conta. Só que se a gente for para as causas, né, deste problema dos combustíveis, de como é que está regulado esse mercado e como é que ele está organizado, a gente tem uma empresa que está por trás, que fornece combustível, que praticamente é a única no Brasil. Apesar de legalmente a gente não ter monopólio, na prática tem monopólio porque ninguém consegue concorrer com um gigante que dá as cartas, inclusive, do jogo. É exatamente isso. A Petrobras foi utilizada e vem sendo utilizada há muitos anos e nos últimos 10, 15 anos aí foi usada de forma extremamente acentuada para fazer política fiscal, para controlar a inflação, para inclusive promover desenvolvimento do Brasil afora. E sem contar nos casos aí de corrupção e tudo que a gente sabe que a Lava Jato escancarou. Quando a Dilma ganhou a eleição, e foi fundamental a Petrobras para ela manter preços mais baixos do que na verdade deveria ser para poder garantir o processo eleitoral, a primeira decisão dela foi em liberar os preços dos combustíveis. Isso não foi agora. O Pedro Parente, quando assumiu, ele apenas reforçou isso e ele intensificou mais. Então nós temos uma commodity que depende do mercado internacional. Para piorar a situação, o mercado internacional o preço do combustível vem aumentando e ultimamente nós tivemos um aumento do dólar. Então ela terminou de arrebentar. A partir do momento que a Petrobras joga, né, deixa o preço variável de acordo com o que o mercado internacional pratica, esse preço imediatamente é repassado. E aí a conta chegou. E o pior que é o seguinte, vamos supor que o governo baixe lá 30%, por exemplo, da carga tributária. Bastou o dólar aumentar 10, 15%, ferrou. Então a gente está meio que encalacrado, a gente não vai ter muito para onde ir se a gente continuar no ambiente de instabilidade internacional e com o problema nosso aqui do Brasil, que a gente tem uma desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. A questão, para mim, é muito simples. Essa conta chegou, essa conta vai ter que ser paga, e se resolverem qualquer alternativa que tiver no sentido de conceder alguma coisa à categoria que está fazendo as exigências, a conta vai vir por outro lado. Ontem estava se falando em mexer em carga tributária de outros setores, daqui a pouco acabar com desoneração de alguns setores. O que está por trás, ao meu ver, é que o governo brasileiro, ele sempre negocia no varejo com as categorias e à medida que vai explodindo uma bomba, ele corre para outro lugar, ferra com outro lugar, apaga aquele incêndio e daqui a pouco cria um outro problema que vai estourar um pouco mais à frente. E a gente fica andando eternamente em círculos e achando que as coisas vão se resolver assim. Então, por mais que queiramos agora, eu não acho que a gente tem uma solução aí de curto prazo. Eu estou lendo aqui no site da FECombustíveis, Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. Carga tributária no Brasil a gente já sabe, né? É em torno de 50% sobre os combustíveis. Então, custa 5 na bomba, 2,50 vai para o governo, ou para os governos, tá? Nos Estados Unidos é 13%. 13%. É o que está dizendo a reportagem da FECombustíveis aqui. A gasolina, Diego, eu até anotei antes de vir para cá, só a gasolina, né? 45% é imposto. Desse percentual, 29% é o ICMS e 9% daí sim são os custos de distribuição. Tem os estados. Então, como é que se faz, por exemplo, se reduz a carga tributária? Ferra os estados de vez. Vamos lá. O governador... É eu quero ouvir o Giovanni Capri também, mas só o seguinte. O governador Sartori, no início do seu governo, mandou um pacote, vocês lembram, e aumentou o ICMS sobre combustíveis. Sim. Aumentou o ICMS sobre tudo, tá? Na época eu fiz muitas críticas ao governador, porque eu sou contra o aumento de imposto. Sim. Mas tem que pagar em dia, mas isso tal. Eu digo, olha aqui, ali na frente vai estourar, não cabe mais aumento de imposto. Ele aumentou. A Assembleia aprovou, porque na hora H, para manter a máquina, entre aspas, funcionando, né, esse rinoceronte gordo chamado Estado, cheio de funcionário público, boa parte que não precisaria ter, a gente sabe, boa parte, se aumenta imposto. É que é barbada aumentar imposto, né? Vai eu aumentar o preço da roupa que eu vendo na minha loja. Não vou vender. Não consegue. Agora tu aumenta o imposto, todo mundo tem que pagar, né? Senão tu vai preso. Aí eu te pergunto, Capri, eu quero ouvir a tua opinião também, mas eu pergunto, os governadores terão de mexer, reduzir impostos. Como é que o Sartori vai reduzir ICMS com o Estado com 5 bilhões de déficit? Vamos lá, digamos que ele tem a maior das boas vontades. Então, assim, gradativamente nós vamos criando uma gambiarra atrás da outra, né?
E a gente vai protelando o problema. Qual é o problema? Eu acho isso. É esse Estado mastodôntico, caro, ineficiente, cheio de funcionário público ineficaz pendurado e que não podem ser demitidos. Desculpa, eu falo. Eu perdi até amigos por isso, sabe? Ah, tu fala demais dos funcionários públicos. A gente sabe que tem bons funcionários públicos, mas eu não estou falando do caso A, B ou C. Eu estou dizendo que as repartições, em regra, pode ter exceções, professor Marcelo, que elas têm 50 pessoas, poderiam funcionar com 10. É assim que funciona. Que as aposentadorias na área pública são superiores à iniciativa privada. Eu cito o exemplo que para mim é o exemplo master. Citei ontem aqui, vou citar de novo. Vereadora Sofia Cavedon, de Porto Alegre, do PT, aposentada, jovem, aposentada como professora com R$14 mil. Estou dando o exemplo dela aqui, Diego, que é um exemplo público, né? E que é pequeno, né? Perto pequeno. de outros. Não. É bem pequeno. É. Porque tem Diego, aí é muitos pior com ainda. 70 Tem setores que mil. se tu fechares, ninguém vai sentir diferença alguma. Ninguém vai sentir. Só criaram regra pela regra. É. Então eles até estão trabalhando, fazendo alguma coisa, mas Agora, não precisava. A filha do Roberto Jefferson foi impedida de assumir o Ministério do Trabalho. Ficou meses sem ministro do Trabalho. Ninguém sentiu falta dessa porcaria de Ministério do Trabalho. Giovanni Cato. As fundações, a gente tá sentindo falta de algumas fundações aí que foram fechadas. As fundações, a gente sentiu falta de algumas aí que foram fechadas. Nada, né? isso é cabide de emprego. Agora, para retomar o assunto da greve, eu vejo realmente, como o Camilo falou, é uma conta que chega, e é uma conta que foi criada porque toda vez que se tinha que se pagar uma conta, se criou outra. Né? A gente tem um modal que não é ferroviário, então a gente tem um modal que a gente onera e muito e atrela todo o escoamento de produção a um modelo antigo que é o rodoviário, então é caro, é oneroso, é lento, é um modal que é para ser de curta e média distância e hoje ele atravessa o país, né? Esse é um problema. Depois tem outro problema, como está um desgoverno em várias áreas, a área mais forte ela deixa o governo como refém quando ela cruza os braços e diz que vai parar. Né? E isso acontece. E qual é o principal problema que eu vejo de tudo isso? Tem o problema de que a greve, na minha opinião, é legítima, o problema dela é como ela está sendo feita. E o segundo ponto que eu vejo é o seguinte, que até um pouco da linha que a Madeleine foi. Essa é uma greve de um setor que tem as suas reivindicações, que é ligada ao diesel e que daqui a pouco eles vão baixar o diesel. E inclusive a primeira proposta do governo foi onerar outros setores, voltar a onerar a folha de pagamento de uma série de setores. O que acontece no final? A gente até deixa de pagar ali no frete se realmente o diesel tiver o preço mais baixo, mas daí eu vou pagar no setor que teve que aumentar o preço da roupa que a gente vende, a tecnologia está mais cara e as empresas vão ter que repassar, então a roda, porque tu tapa um santo e deixa o outro pelado, nos deixa com o mesmo problema. Não é um problema simples de botar as Forças Armadas, abrir a estrada e acabar o problema. Né? É muito maior do que simplesmente o valor do preço da bomba na gasolina. Eu noto, eu vou fazer o primeiro break, preciso fazer o primeiro intervalo, mas eu noto o seguinte, quando começou o movimento tinha, vamos dizer assim, não digo unânime porque não, a unanimidade ela nunca existe, mas assim, 99% das pessoas a favor da greve. Hoje nós já estamos no 5º dia, as pessoas já estão sentindo o seguinte, tá bem, mas todo mundo perde. Sim. Uns mais, outros menos. Todo mundo perde. Inclusive os caminhoneiros. Sim, eu quero ver como é que eles vão se alimentar. Como eles vão se alimentar. Como é que eles vão se alimentar na estrada? Como é que eles vão Comer a comprar remédio? indústria. Olha aqui, o nosso ouvinte, o Gabriel de Viamão. O ouvinte participa para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos do programa. Eu tomo remédio controlado para o coração devido a uma cirurgia. Quando irá parar esta greve? Pois tenho também minha mãe que é idosa e toma o mesmo medicamento. Gabriel de Viamão. Isso aqui tem milhões de brasileiros na mesma situação, que estão apavorados, porque não adianta dizerem, como disseram um dos líderes dos caminhoneiros há 2 dias, diz o seguinte, não, aqueles que criticam o movimento, nós estamos liberando as estradas para passar medicamentos e alimentos. Tá bem, mas sem combustível como é que transporta? Né? Pô, por favor. E outra coisa, hoje, eu disse que começou com quase 100% de aprovação, né? Hoje a gente já vê que já está meio dividido. Parece que caiu a ficha de muita gente. A Madeleine tocou bem aqui. Por que só o diesel? Por que só o diesel?
E os empresários que se deslocam, os profissionais liberais com a gasolina. A gente vê que no Brasil, quem pode mais, quem tem mais força, torna o Estado refém, assim como o Estado torna toda a sociedade refém o tempo todo. Então um jogo. É um jogo muito pesado. E a gente tem a explosão de um modelo, né? Você falou muito dos modais aqui. Eu só tenho um pouco de medo nesse assunto porque normalmente vem a ideia de temos que replanejar os modais brasileiros e tudo mais. A gente tem um efeito no planejamento central, sempre foi feito isso. Se deixarem as coisas andarem sozinhas e desregulamentarem os mercados para que eles possam se organizar, eu acho que naturalmente isso vai acontecer ao longo do tempo. A gente teve uma orientação clara, feita por um governo, por vários governos, no sentido de privilegiar um modal específico. E eu nem sei se daqui a pouco não era o melhor mesmo, tá? Não tenho essa pretensão. Mas a gente sair da premissa que daqui a pouco tem que ter algum governo aí para poder mexer nisso e daqui a pouco começar a incentivar em determinado setor, eu já fico com o medo porque a gente pode cair no mesmo erro de fazer o que se fez alguns anos atrás. Olha, a nossa live está com quase 300 amigos aqui no facebook.com/bandrs, sem falar nas outras plataformas, no FM. Fique aí 2 minutinhos e nós já estamos voltando com esse timaço debatendo problema sério no Brasil, que é a paralisação dos caminhoneiros autônomos. Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Vita Boulevard, um novo lugar para o conforto, a praticidade e o lazer, um novo lugar para viver. Unidades hoteleiras operadas pela Rede Lagueto, apartamentos residenciais, salas comerciais, consultórios médicos e um mall com 57 lojas, serviços e 500 vagas de estacionamento. O primeiro empreendimento multiuso de Gramado chegou para reunir tudo o que a cidade oferece. Grandes momentos para a sua vida. Realização Toniolo Busnello, Benim Imóveis e Lagueto Hotéis. Grandes negócios lhe aguardam na 20ª Transposul, a principal vitrine de tendências e lançamentos para o mercado de transporte, logística e armazenagem. Programação e inscrições para o congresso no site transposul.com. 20ª Transposul, de 27 a 29 de junho, no Funda Parque, em Bento Gonçalves. Integre-se a esta grande força da economia do Rio Grande do Sul. Realização: Sete Sergues. Patrocínio: MAN Volkswagen Caminhões e Ônibus, Mercedes-Benz e Scania. Economizar é comprar bem. Agora, outra maneira de economizar é fazer um bom churrasco. Sabe por quê? Quando você escolhe os melhores cortes, as marcas que você confia e os acompanhamentos certos, o sucesso é garantido. Tanto que todos os seus amigos vão querer retribuir para mostrar que também são grandes assadores. E aí, bom, aí é só aproveitar. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Você já bebeu água hoje? Beba água, muita água. Água pura, sem cloro, sem gosto, sem cheiro e com importantes sais minerais. WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Ligue e peça o seu. 3231-4567. 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. Visite nosso site www.watersul.com.br. Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. Duas e meia, 15 graus 9 décimos, Zafari e Bourbon, Cremers, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, 20ª Transposul, Badesul e Lambe Engenharia e Gestão. 2h31, Hotel Express Savoy, tradição totalmente renovada, ali na Borges 688, esquina Jerônimo Coelho. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. 15 graus 9 décimos, Domênico, para quem quer presentear com estilo, no Iguatemi e no Moinhos Shopping, e Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Lembrando a nossa live que está bombando aqui, facebook.com/bandrs. Conosco, Giovanni Caprio, engenheiro de softwares, jornalista, empresário. Madeleine Schein, palestrante, mestre em administração. Marcelo Rodrigues, engenheiro, professor de economia da Unicinos. Camilo Bórnia,
empresário de TI, doutor em administração. Deixa eu colocar uma questão, começando contigo, professor Marcelo, e quero ouvir as opiniões dos amigos todos aqui. O Temer deixou claro que agora é com as Forças Armadas. Deixou claro isso. Tem uma minoria radical lá, não deu. Eu sempre gosto de projetar cenários, assim, o que pode acontecer à medida em que já está espalhado em 24 estados e Distrito Federal, né? A paralisação, o fechamento de rodovias. E a gente sabe que, historicamente, Forças Armadas, quando entram para resolver, né? Embora no Rio de Janeiro a gente tenha um péssimo exemplo, que botaram as Forças Armadas e disseram o seguinte: vocês não podem dar tiro. Mais ou menos assim. Faz nada, não faz né? nada. Entra, mas não faz nada. Não sei como é que vai ser assim. Quando entra as Forças Armadas num negócio desse, sempre tem um efeito colateral, né? De haver uma reação, de você ter uma mortandade, de você ter uma convulsão social. Não pensas assim, Marcelo? Eu acho que essa foi uma declaração para tentar ter algum tipo de efeito midiático, mas que na prática, né? Vamos lá, 1, 2, 3 já, agora. O que vai ser feito? Num movimento tão capilarizado assim, né? A última estatística que eu vi, havia mais de 500 pontos, né, de paralisação, de bloqueios de estrada no país inteiro. Uma coisa tão capilarizada assim, eu diria para você que eu acho que nem as Forças Armadas não têm nem condição, nem recurso, né, de atacar todos. Então, eu acho que os comandantes das Forças Armadas, os generais, eles são mais conscienciosos e mais estratégicos, né, do que a classe política do Brasil, e eles não vão tomar os pés pelas mãos, eles não vão fazer alguma coisa que gere esse tipo de reação. Agora, as consequências, né, as consequências têm que ser econômicas, as consequências elas têm que ser financeiras. Eu fiquei muito mais interessado nessa análise se de fato é um movimento de lockout, se de fato é um movimento do empresariado. Então tem que haver uma consequência financeira sim, né? Muito mais eficaz, né, do que botar as Forças Armadas, e já pensando numa previsão, numa prevenção futura, né, de movimentos assim. Por exemplo, o camarada ele está lá, paralisou uma estrada, multa de tanto, o motorista perde a carteira, a empresa responsável vai ter uma multa de tanto. É muito mais fácil você colocar uma legislação que fira diretamente no bolso, na capacidade de gerar renda, né, do que usar a força, né? Se é poder econômico, vamos usar poder econômico, né? Então está sendo uma luta de poder econômico, né? Então vamos usar também o poder econômico. Eu não acredito que as Forças Armadas vão tomar nenhuma medida descabeçada. O meu xará Diego de Porto Alegre diz: desculpa, mas acho que ele falou de forças de segurança. Acho que se ele chamar o Exército, é derrubado, diz o Diego. Ele falou forças de segurança, mas quais são as forças de segurança que a União tem ao seu dispor? Forças Armadas e a Guarda Nacional, né? A Força Nacional, né? É isso, né? Sim, não. E na sequência, eu não estou lembrado se ele falou, mas o jornalista que eu escutei comentando falou claramente em Exército. O Estadão tá falando em Exército. O headline da Band News, até da TV, era Forças Armadas, então... É isso. Vamos ver, a gente tem um trecho aqui, vamos ouvir, porque eu acho que, olha, vale a gente ouvir, então, a fala dele. Tá? Vamos ouvir um trecho da fala do presidente Michel Temer. Vamos lá. Sobre o protesto dos caminhoneiros. Vamos ouvir. Ainda no domingo, começamos a tomar providências para atender às suas demandas. E ontem, como todos sabem, chegamos a um acordo com as lideranças nacionais representativas dos caminhoneiros. Eles pediram uma redução no preço do óleo diesel. A União irá ressarcir a Petrobras para garantir a redução de 10% no preço final do diesel. Pediram estabilidade no preço. Nós acordamos estabilidade do preço do óleo diesel a cada 30 dias para garantir a chamada e demandada previsibilidade dos custos dos caminhoneiros. Eles pediram
a eliminação da CID no preço do óleo diesel. O governo firmou um acordo com o Congresso para zerar a CID. Eles pediram a garantia do transporte de parte das cargas da Conab. E nós asseguramos o encaminhamento ao Congresso Nacional de uma medida provisória que dê aos autônomos 30% das cargas da Conab. Nesse diálogo, contamos, naturalmente, com o apoio decidido do Congresso Nacional. Para resumir, atendemos 12 reivindicações, mais ou menos prioritárias, dos caminhoneiros, que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte, mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Eu quero anunciar, portanto, que de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. É isso, senhoras e senhores. Forças Federais de Segurança, mas... Diego... Forças Armadas, não é isso? Sim. Até na hora de dar uma decisão, ele não consegue ser objetivo. Não, e joga batata quente, né? Diego... Deixa eu só pedir licença, claro. professor Camilo. Tem um chamado do Tiziano Kessler, nosso companheiro da Band TV. Tiziano, boa tarde. Ô Diego, boa tarde. Mais um dia típico na capital gaúcha, porque a gente circulou já em várias avenidas, praticamente nenhum posto tem combustível e agora chegou uma carga de 40 mil litros de combustível hoje em um posto da Avenida do Forte, só que há uma fila quilométrica, os motociclistas não sabem se vão conseguir abastecer, esse posto fica perto da 14ª Delegacia de Polícia, a fila se estende ao longo de toda a Avenida do Forte, passa pela Saturnino de Brito, vai até a Avenida Protásio Alves. Na Avenida Protásio Alves são mais 3 quarteirões de filas de carros que já estão na Otávio de Souza, também já crescendo a todo momento essa fila. E todo mundo aqui na expectativa em relação à possibilidade de conseguir abastecer pelo menos alguma quantidade. Eu estou junto, Diego, a um grupo de profissionais que trabalham com teleentrega, motoboys, mais popularmente conhecidos, e eles não têm praticamente nada de gasolina, ou seja, esse serviço é um que deve parar já a partir de hoje à noite. Um dos casos é o Jorge Júnior, que ele está aqui comigo, e se não conseguir abastecer, não tem como trabalhar, Jorge. É isso mesmo, né? Não consegui abastecer aí hoje, aí, viemos lá de Viamão, hein? E a rapaziada aí, nós não conseguimos abastecer, nós não trabalhamos hoje. Daí, se não trabalhar hoje, a gente não come, a gente não toma banho, a gente não faz nada daí. E não tem certeza se vai conseguir gasolina quando chegar lá. Pois é, o pessoal tá dizendo que tá acabando a gasolina, nós estamos na expectativa aí, na fila aí. Estamos tentando para ver se, tomara que a gente dê sorte e consiga abastecer o tanque aí. Obrigado ao Jorge. São vários boys que estão aqui, vários carros estacionados, Diego, realmente as pessoas desesperadas, tentando buscar combustível, né? E essa parece ser uma das poucas alternativas aqui em Porto Alegre, pelo menos no dia de hoje. Muito bem. 2h41, 16 graus. Mais um exemplo aí. O motoboy é um profissional liberal, ele vive a partir do que ele produz, ele não tem estabilidade no emprego, né? Ele tem que trabalhar para ganhar.
Se não tem combustível, o que acontece? Não pode produzir, passa fome mesmo, né? É isso. O que o senhor ia dizer para o senhor Camilo? Eu ia dizer, que horror. O presidente, ele simplesmente está se rendendo, né, ao pedido de regulação. E o que mais me assusta é que as pessoas, no geral, acham que regulação é uma solução. Eu conversei com muita gente dizendo, olha, o governo tem que intervir porque não dá para conviver com o livre mercado. Esse é o efeito do livre mercado. O livre mercado acaba repassando a conta. Primeira coisa, eu acho que é uma lição básica de economia. A conta sempre é paga pelo consumidor, sempre. Quem disser que isso não é verdade, então ele não entende porque alguém produz, porque se aquele que produz não pudesse repassar a conta, ele jamais produziria. Então esse é o primeiro ponto, não ficar repetindo isso é uma bobagem. Agora, toda vez que se regula preço, a gente vai estar submetendo alguém ou a receber muito acima do que poderia ganhar, ou receber abaixo. E se recebe abaixo, a conta vai vir depois. Então a gente tem que deixar de ser claro. Eu estava até lendo agora aqui no Facebook, né, uma pessoa ali disse assim, os teus convidados são demagogos porque não doeu no bolso deles. Acabei de escutar. Não, eu quero explicar para essa pessoa que é justamente para que não doa de uma forma mais intensa no nosso bolso, é que a gente precisa deixar os preços livres. Toda vez que a gente regula preço, vai estourar lá na frente. Eu era adolescente na época do Plano Cruzado. Quando a gente teve regulação de preço, a gente teve todos os preços tabelados. Eu lembro que a gente ficou 4, 5 meses que não tinha leite. Os produtores de leite jogavam leite fora. Porque não valia a pena produzir e vender pelo preço tabelado. A gente não tinha queijo. A gente tinha que conseguir coisas no mercado paralelo, porque simplesmente não valia a pena produzir. E a gente está pedindo esse modelo de volta. É uma coisa meio insano. Eu paro para pensar e digo, não, a gente está muito doente. E em alguns casos, né, a doença chegou a atingir o cérebro de algumas pessoas que elas não conseguem entender qual é o efeito colateral que a gente tem quando a gente tem o Estado se metendo nas relações entre as pessoas e empresas. Essa é a nossa política de eu trabalho para virar um funcionário público e ter estabilidade. É toda essa doutrinação que a gente tem de que o inimigo é a empresa, mas precisa da empresa para sobreviver. Claro. O empresário é ruim, o empreendedor é um vampirão, né? O grande lance é você se abrigar embaixo da asa do setor público. Desculpa, eu vou ter que ir para o RB News, abro com o professor. Só uma aqui, uma informação. O líder dos caminhoneiros, José Lopes, desafiou o governo declarando que se houver repressão, vai correr sangue. Vai correr sangue nisso aí, disse ele. Rádio Livre. 2h45. O presidente Michel Temer faz pronunciamento anunciando o uso de forças federais para liberar as estradas bloqueadas pela greve dos caminhoneiros. A Polícia Federal afirma que está investigando se os caminhoneiros que estão em greve cometeram algum crime para efetuar o bloqueio. A Advocacia Geral da União aciona o Supremo Tribunal Federal para que a greve dos caminhoneiros seja declarada ilegal. A Prefeitura de São Paulo decreta situação de emergência na cidade por causa da greve dos caminhoneiros. 2h46. Informações de Brasília com o repórter Márcio Rocha. Dos 54 aeroportos administrados pela Infraero no país, 10 estão sem combustível. São os terminais de Carajás, no Pará, São José dos Campos, em São Paulo, Ilhéus, na Bahia, Palmas, no Tocantins, Goiânia, no estado de Goiás, Juazeiro do Norte, na Bahia, Maceió, em Alagoas, Recife, Pernambuco e Vitória, no Espírito Santo. Entre os aeroportos com esgotamento de querosene previsto entre 3 da tarde e 6 da noite estão João Pessoa e Aracaju. Aqueles que ainda têm alguma reserva são os terminais de Curitiba, Joinville e Imperatriz. A Infraero ressalta que todos os aeroportos administrados por ela estão aptos para pouso, mas a aeronave tem que ter combustível para partir para outros destinos. 2h46. Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar aos clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Sebrae, em
Empreendedorismo que transforma. Há quase meio século, o Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma velhos modelos e faz surgir uma nova economia, mais criativa e colaborativa. Diariamente, o Sebrae apoia os empreendedores que transformam seus sonhos em realidade. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800. É hora de você conhecer Montana, a carne que vai fazer parte da sua mesa. A carne que é boa pro arroz com feijão, boa pro churrasco. A carne feita com amor do começo ao fim. Montana, a carne que é boa demais. montanacarne.com.br. O acordo dos planos econômicos está disponível. É uma alternativa rápida para quem entrou com ações judiciais nos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Se você é um dos poupadores que entrou com o processo, esse acordo é para você. Herdeiros e espólios de poupador falecido que tenham ação na justiça também podem ter dinheiro a receber. Fale com seu advogado e saiba mais em www.pagamentodapoupança.com.br. Aproveite esse acordo. Quem ganha é você. Uma iniciativa IDEC, Febrapo e Febraban. Mediadora, AGU. Interveniente, Banco Central. RB News. A gente tem orgulho de ser gaúcho e de respeitar seus valores. Um deles é o da determinação. Quando algo precisa mudar, a gente transforma. Porque transformar é acreditar sempre. E a gente dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem inova, investe e trabalha. É por isso que estamos aqui. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Agora você pode ter a blindagem premium da Casco com pagamento financiado e sem entrada. A Casco Blindagens Especiais é a mais nova parceira da Unicred. Os associados Unicred poderão financiar 100% da blindagem em até 60 meses. Casco. Segurança e sofisticação em blindagens automotivas. Ligue 3237-9550 e informe-se. Aproveitamos melhor a vida. Somos felizes quando vivemos com tranquilidade nos bons e mais delicados momentos. A perda de um familiar é um momento delicado. Os planos da Funerária Ângelos, agora com crematório próprio, foram criados para amenizar estes momentos difíceis. Você tem cobertura para toda a família, sem limites de idade. Funeral, capela, cemitério ou cremação. Conheça os benefícios do Plano Funeral Ângelos. Informações 3235-7400. Últimos dias para se inscrever na 6ª edição da FBV, a maior feira do varejo brasileiro, de 28 a 30 de maio na Fiergs. João Apolinário da Polishop, José Galó da Renner e Caito Maia da Chili Beans estão confirmados entre os mais de 40 palestrantes do congresso. Inscreva-se já em feirabrasileiradovarejo.com.br. Realização: Cindy Lojas Porto Alegre. Procurando local para treinamentos ou eventos de integração de sua empresa, o Sescom RS possui 4 modernos espaços ideais para a realização de cursos, palestras e confraternizações. São salas e auditórios com alta tecnologia em áudio, vídeo, internet e também estrutura para eventos sociais corporativos. Entre em contato pelo e-mail eventos@sescomrs.com.br ou pelo fone 3343-2090 e saiba mais. Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Sescom RS. Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. Faltando 10 para as 3, 16 graus. Cremers, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, 20ª Transposul, Badesul e Lambe Engenharia e Gestão. Conosco Marcelo do Carmo Rodrigues, Camilo Bórnia, Giovanni Caprio e Madeleine Schein. Eu tenho um quadro aqui que é a manchete do dia para a Ramada Mitsubishi, ali na Ipiranga 1500. Você sabe, Mitsubishi é na Ramada, fone 21 17 15 00. Mas eu também digo o seguinte, não precisa ser necessariamente do dia. Pode ser algo até que, né? Pode ser do mês, pode ser do ano. Madeleine Schein, a tua manchete do dia. A minha manchete do dia... Acho que a tecnologia é a solução, gente. Nós precisamos buscar novas tecnologias para não ficar na dependência. Hoje nós estamos numa dependência, no caso do petróleo, porque nós não temos outras tecnologias, outros recursos para movimentar o nosso transporte. Uhum.
o nosso ouvinte, o Luiz Roberto Paiva, e o ouvinte participa para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550, ele diz: pô, Diego, as grandes mudanças da humanidade vieram através do sofrimento, não existe outra solução, a grande maioria não aguenta mais essa espoliação, chega, mensagem do Paiva. Giovanni Caprio, qual é a tua manchete do dia? Minha manchete do dia é a nova lei de proteção aos dados pessoais que entra em vigor hoje na Europa. Essa lei vai afetar não só a Europa, mas o globo totalmente, especialmente porque empresas como Facebook, Microsoft e Google, elas vão adotar as novas medidas que eles vão ser obrigados a ter na Europa para todo mundo. Entre essas medidas está como possibilitar os usuários poder deletar as informações que eles guardam, ter uma restrição ao uso das informações, inclusive a captar essas informações e guardar todo o registro de toda vez que uma informação do usuário for utilizada. Muito bem. Mais mensagens dos ouvintes para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550. Boa tarde, Diego. Escuto o teu programa quase todo dia. O governo fala de tudo, mas em nenhum momento o governo fala que vai reduzir as suas despesas. Em compensação, conseguiria reduzir os impostos. Bem dito pelo nosso ouvinte, o Antônio Ricardo Lotterman. Acontece que não consegue cortar despesas porque me parece que boa parte do povo quer mais Estado. Tô errado ou não tô? Eu disse que é uma doença, né? O povo quer mais Estado. O Estado tem que ser responsável por tudo. E fica difícil. E é difícil mudar esse mindset, né? Claro que tem coisas que são verdadeiramente absurdas. O custo do Congresso Nacional por ano é 10 bilhões. 10 bilhões. Aquilo ali dava para tu cortar frouxo para 1 bilhão. Tá. É muito, hein? Muito, hein? É muito. Recursos para campanha política. Claro. Que aumenta, 2,5 bi para as campanhas. Deixa eu pegar um exemplo próximo. A Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre não teve uma ação esse ano que eles cortaram o custo de um setor específico e esse valor eles repassaram para a prefeitura para tapar buraco? Uhum. Eu não vou nem me recordar do que era, mas obviamente está há anos ali sendo utilizado para nada, né? Ou melhor, né, sendo utilizado para outras coisas que não o do nosso interesse. Mas isso é muito grande, o Estado é grande demais. Marcelo Rodrigues, a tua manchete do dia para Hamada Mitsubishi. A minha manchete do dia foi ver a Dilma criticando a intervenção da política de preços da Petrobras. Essa, para mim, vai moldurar. Chora. Ela não falou de Pasadena também, né? Não, ela não lembra. Olha, por Pasadena, eu disse aqui, eu nem vou entrar no mérito das outras, só por Pasadena ela tinha que estar presa. Olha. Por comprar uma refinaria de 43 milhões de dólares por quase $1 bilhão. Uma sucata nos Estados Unidos. Só por isso. Se a gente tivesse estocado o vento, acho que a gente não tava com esse problema aqui da crise energética agora. Soprar os caminhões na estrada. Essa nulidade continua por aí falando. As coisas meio desconexas que a gente não consegue compreender, mas para nós não importa. E viajando o mundo com o nosso dinheiro. As nossas custas. As nossas Por isso custas. Que é muito caro manter essa esse nulidade, pessoal. né? Porque essa senhora é uma nulidade, né? Bom, acho que a Lava Jato tá chegando aí, né? Vamos ver. Camilo Borne, a tua manchete do dia para Hamada Mitsubishi. A minha manchete é a própria declaração hoje do nosso presidente Michel Temer, onde deixa claro que nós somos um país reféns de corporações. Por mais que algumas pautas possam vir a ser justas, e eles têm o direito de fazê-las, a gente vive correndo atrás do próprio rabo. É sempre assim. Agora são eles, daqui a pouco vão ser outros, e a gente não vai estar resolvendo o problema. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade para poder entrar em outras pautas. A Petrobras tem que ser fatiada, ela tem que ser privatizada. A gente precisa desregulamentar não só o setor de petróleo, mas também todas as matrizes energéticas que possam vir a concorrer, já que a gente tem uma dependência muito forte. A gente precisa incentivar o mercado livre para que a gente possa ter soluções e não ficar refém. Se a gente tivesse mercado livre de fato, a gente não ia depender da forma que a gente depende de uma matriz energética só e de uma categoria em específico. Então a gente está colhendo frutos, né, de anos e anos de dirigismo estatal, coordenação central, estatismo, que ao meu ver é o maior câncer e a maior doença, né, do Brasil. Uhum.
A gente falava no intervalo aqui sobre a questão do álcool. Hoje o álcool está na gasolina numa proporção de 27%, né? Isso. Percentual de 27%. O que torna a nossa gasolina uma gasolina pior, porque você tem que botar mais gasolina para ter o mesmo rendimento, ela é menos pura. Mas a gente falava aqui, e o professor Marcelo Rodrigues lembrava do pró-álcool. E a gente começou uma discussão porque há uma dúvida se isso aí já passou ou não passou. E aí, professor? Não, o que eu trouxe, né, foi a questão da nossa dependência de combustíveis fósseis. Se a gente for lembrar, o pró-álcool ele começou lá na década de 70 justamente porque a gente estava numa daquelas cirandas de aumento do preço do petróleo e sem dinheiro para importar. Primeiro com o embargo árabe, né, em função da questão de Israel, então o petróleo deu um pulo imenso, e aí com a tomada, com a derrubada do Reza Pahlavi lá, teve a guerra Irã-Iraque, mais um aumento drástico de preço do petróleo, e isso levou uma série de países a tentar buscar alternativas. No Brasil, né, a gente foi na linha dos biocombustíveis. Então se surgiu incentivado, né, pelo governo, com subsídio, com sinalização de impostos mais baratos, subsídios para a indústria automotiva conseguir lançar um carro movido a gasolina, um carro econômico que consumisse pouco combustível, a Embrapa fazendo pesquisa sobre como aproveitar, né, a geração de etanol da cana e aumentar a produtividade das plantações, subsídios para os usineiros, né, construírem a toque de caixa mais usinas para conseguir processar toda a parte do álcool, os postos receberam crédito para colocar bombas de gasolina e de álcool. Então foi todo um esforço coordenado para a gente reduzir a dependência do petróleo. E esse esforço, ele meio que parou por aí, né? Com o governo do Lula lá, a gente voltou a ter novamente as fichas colocadas na Petrobras, né, com toda a questão do pré-sal, e aí se isso tinha questões escusas por trás disso, a gente sabe que tem, né, hoje, mas que enfim, né, foi uma política errada. A gente deveria ter continuado uma política de incentivar a diversificação da nossa matriz energética e reduzir essa dependência dos combustíveis fósseis. Por quê? Olha, eu acredito que a gente tem que privatizar a Petrobras. A Petrobras, apesar de ela não ter mais um monopólio na lei, como ela é um concorrente do governo e muito grande, você não incentiva novos empresários a participarem como concorrentes da Petrobras. Ninguém tem coragem de entrar. Então você fatiar, você dividir a Petrobras em diversas empresas, né, como a gente fez com o setor de telecomunicações, é uma forma de você tentar incentivar a concorrência, incentivar a entrada de novos players com novas tecnologias que barateiem o custo. Só que só isso não resolve, né? Porque se a gente tiver outros players aqui, a gente continua com a dependência desse mercado de combustíveis, que é um cartel internacional, né? E reféns, portanto, né, dessa oscilação internacional de preços, reféns da oscilação do dólar. Então eu acredito que a gente tem sim, né, que privatizar a Petrobras, mas isso só não é o suficiente. O ideal seria a gente reduzir a nossa dependência sobre os combustíveis fósseis, sobre o petróleo. Mas a Petrobras não é nossa, gente. Me expliquem. Nossa, de quem? Assim, deixa eu só falar sobre a Petrobras um pouquinho, só para esclarecer e colocar dados na mesa. A Petrobras ela tem 4 áreas. Você tem a parte de extração e produção, você tem a parte do refino, a parte de distribuição e comercialização. Comercialização são os postos, né? Isso que a gente vê na rua, que o mercado está diversificado. Distribuição é dela. Refino é dela. Extração e produção é dela. A nossa extração e produção ela é muito cara porque ela é feita em águas profundas. Então, o nosso petróleo é mais caro extrair o petróleo aqui do que comprar no mercado, mesmo com toda essa variação de preço. Nossa capacidade de refino é limitada, ela tem um gargalo terrível da nossa capacidade de produção. A gente precisa extrair petróleo, vender petróleo e já comprar petróleo refinado, comprar petróleo de uma qualidade melhor para a gente conseguir processar nas nossas refinarias. Então, a Petrobras é uma operação muito complexa. Só para vender isso daí, fatiar isso daí, vai ser complicado, porque você quer o quê? Você quer o filé mignon ou você quer a carne de pescoço? O que você quer dessa empresa? Então, só a forma de você conseguir realizar essa privatização já vai ser complicada. Então, a gente tem uma área de exploração e produção que ela é deficitária, a gente tem um refino
ultrapassado tecnologicamente e que é um gargalo. A distribuição é consequência da Refino. E a Petrobras ela levou uma série de entuchadas do governo ao longo do seu passado recente. Por exemplo, em 2001, na crise da energia elétrica, que faltou energia elétrica, a gente entrou em racionamento, quem é que veio acudir? A Petrobras, né, foi obrigada a toque de caixa, montar, implantar, construir 10 usinas térmicas, comprando geradores a preço de caixa para tentar manter uma oferta de energia elétrica num momento de escassez, que foi a crise de 2001. Mas era um mercado totalmente estatal. Né? Mas é um mercado que a Petrobras só toma que o filho é teu. Então, essas soluções que a gente estava falando, do governo com cobertor curto, quem poderá nos socorrer? Agora o Exército, né? Agora a Polícia Federal. Então, a Petrobras, por muito tempo, por ser uma empresa que gerava muito caixa, ela foi também absorvendo coisas que não eram da natureza dela. Então, só para tentar defender aqui um pouquinho o ponto de vista dos funcionários da Petrobras, dos gestores da Petrobras, que não são os gestores indicados politicamente, são gestores de carreira, né? Que eles também entendem de toda essa problemática, mas também, assim como muitos outros aqui no Brasil, eles estão de mãos atadas, porque eles têm o conhecimento técnico, mas não têm o poder de tomada de decisão. Então é um assunto complexo, né? Não é um assunto que a gente vai... Eu concordo com o Camilo, não é uma coisa que a gente vai resolver assim de uma hora para outra. Muita coisa vai acontecer. Então o principal nesse momento é a gente incentivar as pessoas que elas busquem compreensão sobre o problema. E não vai ter mágica, né? A gente pode até tentar resolver, atenuar essa situação de crise agora, mas essa crise ela vai voltar. E vai voltar cada vez mais intensa enquanto a gente não resolver esse problema. Mas deixa eu colocar uma questão aqui. O argumento que deste aí, que a Petrobras ela é chamada, né, para socorrer, é mais ou menos como dizer o seguinte: o cara vem, quebra minhas pernas, e aí depois ele vem e me traz uma muleta. E aí eu tenho que dizer, muito obrigado, tu trouxeste uma muleta para mim. O que seria de mim se não fosse a tua ajuda? Lá na década de 70, quando se fez todo o investimento e toda a política do pró-álcool, né, se começou por conta da crise, para mim era muito claro que nós tínhamos uma condição para que se investisse em uma outra matriz energética, porque ela estava muito cara. Ora, se o mercado fosse desregulamentado, se o mercado fosse aberto, naturalmente os agentes econômicos, na tentativa de tentar angariar ao máximo, eles seriam encaminhados para isso. Mas quem no Brasil é incentivado a fazer isso quando tu tem um governo que regula absolutamente tudo? E o pró-álcool passou por vários ciclos. Teve ciclos antes, inclusive, do Lula, que ele também foi descontinuado e depois voltou. E nós tivemos, inclusive, uma baixa, né, do petróleo nesse entretempo que fez com que qualquer matriz energética de biocombustível não fosse vantajosa fazer. Então, se a gente olhar, nós temos como projeto de país incentivar uma matriz energética qualquer, a gente sempre vai estar correndo o risco de daqui a pouco estar embarcando numa furada. Quem não me diz, por exemplo, que a melhor matriz energética não são a eletricidade? Por que biocombustíveis? Tomar essa decisão de forma centralizada sempre vai dar errado, vai estourar em algum momento, não tem como dar certo. O que o governo tem que fazer? Desregulamentar, deixar o mercado imposto baixo e deixar que o mercado arrisque, entre e saia quando for conveniente. Em relação ao teu argumento da questão da Petrobras, que o nosso petróleo é muito caro de extrair, ora, me desculpem, mas se é muito caro extrair, a gente não devia extrair, a gente devia comprar fora. Se alguém me diz que este telefone custa 5 mil, ok, mas a gente mantém muito dentro. A gente compra fora porque não tem o suficiente. Claro. Tá. Mas a gente não precisaria extrair, mas né? Não precisa extrair. Aí que tá. Mas, Camilo, no teu próprio argumento, o preço oscila. Assim como você falou que o preço, um momento lá atrás, ele baixou e desincentivou as outras matrizes, teve tempos que o preço foi altíssimo e a disponibilidade de fornecimento muito pequena em função de guerras lá no mundo árabe. Mas por que o governo é que tem que entrar com esse risco? Então, porque não os agentes privados a gente não podem pode capitalizar pegar um setor sensível como esse de energia, que pode parar o país inteiro, e não pensar no longo prazo. Então, quando a gente pensa no longo prazo, a gente tem que colocar alguns tipos de atenuantes, alguns colchões, para tentar amortizar o efeito desses choques externos. Se você começa um programa e simplesmente, agora não vale mais a pena porque o petróleo hoje está nessa cotação. Não, agora vale a pena porque o petróleo hoje está naquela cotação. São investimentos altíssimos, capital intensivo. Nenhum empresário do mercado vai entrar nessa, vai colocar a quantidade de dinheiro necessária.
Pensa o custo de você construir uma usina hidrelétrica, você desviar um rio. Abre o mercado, deixa Mas os americanos... aqui ninguém... Nós temos a Petro American, por exemplo. Tu quer entregar tudo para os americanos? Então, se a gente não tem esse capital, por que a gente obriga as pessoas a usarem o seu dinheiro para financiar, para deixar a Brasília decidir? Nenhum empreendedor vai entrar num investimento capital intensivo de retorno a longo prazo se não houver um mínimo de garantia de retorno de investimento. Por isso, no mundo inteiro, o setor tem algum tipo de regulação. Se a nossa é muito ruim, concordo, mas algum tipo de regulação você tem. Quando o investimento é muito capital intensivo e o retorno é a longo prazo, se você aumenta as incertezas, ou você aumenta o custo, e aí aumenta o custo para todo mundo, porque eu vou querer esse retorno mais curto, ou se você não, peraí, você não pode aumentar o custo agora. Não, fica tranquilo que no longo prazo eu garanto que você vai recuperar o teu investimento. Então pode praticar um preço baixo. Marcelo, a maior é uma incerteza... questão de análise econômica. Não, ok, Camilo. Isso eu entendo, mas só uma coisinha. A maior incerteza econômica que a gente tem é a regulação estatal. Se fosse assim, todos os países do mundo teriam uma petroleira, porque é estratégico. Nesse raciocínio, eu considero que nada mais estratégico do que alimento. Se a gente tivesse a soja, entendeu? A farinha de trigo, sei lá, qualquer coisa, tudo vinculado a governo, a gente estava ferrado. E o raciocínio, qual é a diferença? É porque é combustível. Como é que funciona nos outros países? Existem empresas estatais? Existem, mas muitos são empresas privadas. Como é que é na Inglaterra? Então, mas ser estatal ou não estatal não é só isso que regula, o próprio mercado se regula. Sim, o próprio mercado coloca suas condições de trabalho. O mercado em si só ele é uma instituição. Acontece o seguinte, vamos tirar, são investimentos capital intensivo. Você não quer regulação nenhuma, você não quer uma garantia de retorno no curto prazo, beleza, os custos no curto prazo vão aumentar. A gente consegue praticar custos menores à medida que a gente garante um retorno a longo prazo. Quando a gente não tem mais essa garantia de retorno a longo prazo, imediatamente a economia tem um choque. Simples assim. E no problema do petróleo, a gente não tem controle sobre isso. É um grupo de cartel, né? É um cartel internacional. São 7 países produtores e exportadores de petróleo que dominam a produção. E para esses caras, o custo, lá para a Arábia, o custo de extração de um barril de petróleo é menos de $30. Então eles podem derrubar o custo a $40 que ele tem o lucro, e eles podem levar o custo a $80, $100, né, como eles estão fazendo de novo agora, porque eles continuam tendo lucro. E a qualquer momento em edição extraordinária, quando o custo fica muito alto, que incentiva o desenvolvimento de energias alternativas, eles vão lá e derrubam o custo. Mas aí é uma ciranda. Aí que tá. O Estado não abraçar esse... Fala pertinho, cara. Não é papel do Estado não abraçar esse risco e dar subsídios ou dar alternativas para que o capital privado vá para outros, mesmo no momento de baixa? Mas gente, sabe o que eu fico pensando aqui, nós conversando sobre tudo isso, o que a gente está tentando? A gente está tentando definir uma estratégia, né? É isso que a gente pensa. Bom, qual é a estratégia? São 7 países que dominam. A pergunta que fica para mim sempre é o seguinte: qual é a capacidade técnica dos nossos políticos em conseguir definir uma estratégia mínima de gestão para o nosso país? Se a gente não tem nenhum filtro, quer dizer, um cara como Tiririca pode se eleger, um jogador de futebol, e eu me pergunto qual é a capacidade destas pessoas de formular uma estratégia a longo prazo para o nosso país e mudar isso. Nós estamos aqui trazendo várias informações, discutindo, nem todo mundo domina todas as informações, mas a gente sim precisaria de um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo para o nosso país, com pessoas altamente capacitadas nisso. E o pior de nós termos essa massa de políticos de baixa capacitação, eles ainda indicam em cargos estratégicos as pessoas dentro das estatais. Francamente, quer dizer, nós temos técnicos muito bons, às vezes em estatais, que não têm autonomia alguma para fazer as coisas. Eu acho que isso é impossível, sendo muito franco. Não existe incentivo que se mantenha a longo prazo para que a gente possa manter uma estrutura dessas. Não estou falando em incentivo, eu estou falando em a gente começar a mudar o nosso pensamento como cidadão, começar a exigir, estabelecer que um político, para se candidatar, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Ele tem que ter um mínimo de formação. Que ele tem um mínimo. Mas hoje eles não têm. Tá. Grande parte não tem. Eles não sabem nem o que estão fazendo lá. É evidente que tem de ter. Mas o que eu quero dizer é que não existe incentivo suficiente para que se possa formar este corpo e que ele faça um planejamento e possa ser assertivo.
é muito arriscado. Eu não consigo acreditar que qualquer possibilidade de poder central possa ser mais eficiente do que o Mercado Livre atuando. Vou te dar o exemplo da China. A China tem um problema de energia tão grande como o Brasil. Em 2005, 2006, o governo chinês, por meio de políticas industriais, começou a incentivar a área de energias renováveis, solar e eólica. Além de eles colocarem muito dinheiro em pesquisa, além de eles colocarem dinheiro em universidades, eles garantiram para as empresas que topassem esse risco a compra de toda a produção e a utilização dessa produção na sua matriz energética e a comercialização dessas energias de forma vantajosa. Por exemplo, aqui no Brasil, a energia eólica ela entra no leilão de energias alternativas. Por quê? Porque ela não é uma energia firme. Como a Dilma falou, não dá para estocar vento. Então você não sabe se no momento da demanda vai estar ventando ou não. Diferente da matriz hidrelétrica, que você tem lá um reservatório de água. Então esse é o problema dessas energias alternativas. A China bancou, falou, não, eu vou bancar. 10 anos depois, das 10 principais empresas que produzem tanto placas de energia solar como nacelles de energia eólica, 4 já são chinesas. A China já tem a maior participação no mercado internacional de equipamentos dessa energia. Só o custo da bolacha, os chineses fizeram o custo por watt cair de mais ou menos 2,80 euros para 70, 60 centavos de euro, né? Então o problema nem sempre é o Estado, é a forma com que o Estado gasta, a forma com que o Estado investe. O modelo deles não funciona. E é um governo centralmente planejado. Certamente. Não, mas as empresas têm autonomia. Eu vi agora no Japão. A China. Tem. Os caras ganham dinheiro com isso. Eu vi no Japão agora. O Japão usa mais de 20% da sua base energética carvão, que eles não produzem. Eles compram da Indonésia, da Austrália e de outros países. Eles fazem portos específicos para receber os cargueiros de carvão. Nós estamos aqui, 90 e tantos % do carvão do Brasil está aqui. E aí sabe-se lá por que a gente não usa o carvão. Mas é a estratégia, é isso que eu falo. Nós não temos planejamento a longo prazo. Aí tu vai e no não Japão, tem pessoas pensando nisso. O Japão desenvolveu, nós vimos lá, desenvolveu a tal da tecnologia ultra super crítica depois de Fukushima. As termoelétricas japonesas são mais limpas que o Hospital Moinhos de Vento. É um negócio assim, silencioso. Nós vimos, nós entramos lá. Os japoneses estão loucos para ganhar dinheiro fora do Japão também, né? Porque eles têm um problema de expansão da sua economia. Estão financiando bilhões de reais para termoelétricas no mundo todo. Nós aqui, o governo até foi lá tentar mudar, mas nós usamos, acho que a nossa base de carvão no Brasil é 2%, acho que é isso. 2%. Por que a gente não usa? Me expliquem. As empresas... Por que a gente não usa? A gente tem as reservas aqui. O carvão, assim como o petróleo, ele tem diferentes tipos de petróleo, né? E a gasolina, então, decorrente tem diferentes octanagens em função do processo de refino. O carvão também tem diferentes poderes caloríferos, né? Tem carvão e carvão. Sim, né? mas o nosso já foi analisado lá. Ele não é o carvão o melhor para queima, mas ele pode ser queimado também com grande produtividade. Isso. Mas pode ser queimado, mas aí não é tão eficiente como o carvão importado. É uma questão de custo. Por exemplo, no processo de aciaria, de produção de aço, a gente importa carvão, né? Porque o nosso, infelizmente, não tem poder calorífero suficiente. Então, mas eu concordo contigo. Há alternativas. É que precisa ser planejado de forma estratégica. Nós vamos ter que ir para o intervalo e aí a gente já volta. Vamos continuar nesse tema aqui. Eu acho que a gente faz sempre um grande brainstorm nesse programa. A gente pensa alternativas e o ouvinte participa com a gente. O que eu vejo é que, assim, por uma questão cultural, sempre que se pensa em um investimento numa área, tem um monte de gente que vai ganhar com isso e que faz lobby para que isso seja aprovado em nível de Brasília. Um monte de gente que vai perder. É por isso que eu digo que os incentivos são inversos. São contrários. Então, assim, podem ter certeza que nesse momento, olha só, eles já estão pensando maneiras, porque vai ser desonerado uma parte do diesel, né? Eles já estão pensando onde é que eles vão ganhar. Só a reoneração da folha, que vai ser um desestímulo para as contratações, não vai ser suficiente. Eles já sabem que não vai ser. Então eles vão ter que tirar naco do bolso da gente de outras áreas. Eles estão pensando. Vai cair na educação, como sempre.
É bem provável Mais que caia na na educação? educação. Mais? E daí Mais a do que gente já se não tirou? tem pesquisa, a gente não tem incentivo à pesquisa, não tendo A incentivo à educação pesquisa... vai tirar o quê, se tem rubrica mínima? Nesse momento que é ano de eleição, é muito difícil eles aumentarem imposto. Eu acredito que eles vão aumentar as emissões e aumentar o limite de endividamento do Estado. É E vai provocar inflação, porque a inflação está baixa. Né? Então tudo bem injetar mais alguns bilhões aí impressos, né, a toca de caixa. Para mim, assim, o que mostra assim, o que é o Brasil, tem dois exemplos que mostram o que é a nossa classe política, os nossos governantes, assim, é o kit de primeiros socorros. Aliás, lembrei mais um terceiro, ia falar 2 exemplos, mas agora vou citar um terceiro. O extintor do carro, saiu todo mundo correndo para comprar extintor. A placa e a tomada de 3 pinos. E a tomada de 3 pinos. Não, a placa do Mercosul. A melhor de todas foi eu escutar o Ciro Gomes numa entrevista, o Ciro Gomes dizendo que a maior reforma institucional feita no governo Lula foi a tomada de 3 pinos. Meu Deus. O Ciro, não fui eu que falei, foi o Ciro Gomes. Ninguém não merece. Não foi ninguém do outro lado da força. E alguém não, perguntou se ele Gomes. gosta de um fio terra ou ninguém Olha aqui, ó, vamos... Não, é porque a tomada de 3 pinos, o fio terra tá ali... antigamente dava, até tem um vídeo na internet que mostra, com a tomada anterior o cara pegava um alicate e arrancava. Essa de 3 pinos ficou ruim até de arrancar o terceiro pino. Tem que comprar um adaptador. Um adaptador. Cara, teve gente que ganhou bilhões, que vocês podem ter certeza. Mas que tem. O cara que tem a informação privilegiada de que isso vai acontecer, ele compra uma empresa, ele faz, ele acontece. 13, 18, 16 graus, 1/10, Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. O crescimento de mais de R$1 bilhão na arrecadação do ICMS em 2017 em relação a 2016 comprova que o investimento na Receita Estadual, uma das 5 alternativas apresentadas pelos auditores fiscais para ajudar a superar a crise, é benéfico ao Estado e à sociedade. Um golaço! O Rio Grande do Sul ainda precisa de mais reforços. Vamos torcer para que a escalação seja vitoriosa. Saiba mais em www.5receitas.org.br. Quando você faz um seguro de vida, você oferece proteção a quem você mais ama. Pensa bem, se algum imprevisto acontece com você, quem garante a continuidade do estudo dos seus filhos? Quem ajuda a manter a qualidade de vida da sua família? Quem ajuda a custear, inclusive, as suas despesas em caso de acidente? Sabe quem? Você mesmo, fazendo um seguro hoje. Afinal, seguro de vida Banrisul é para essas coisas. Passe no Banrisul e veja qual o seguro que mais combina com você e a sua família. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima. Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados. Estão todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Venha conhecer toda a linha Mitsubishi na Hamada, a maior concessionária Mitsubishi do Rio Grande do Sul. Veículos 0 km Mitsubishi com condições imperdíveis. As melhores ofertas com as melhores taxas de financiamento do mercado e uma super avaliação do seu usado você encontra na Hamada. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com a alta tecnologia japonesa. Confira também nosso estoque de seminovos premium com garantia. Hamada Mitsubishi, Avenida Ipiranga, 1500, telefone 2117-1500. Repetindo, 2117-1500. Hamada, a sua concessionária Mitsubishi no Rio Grande do Sul. A Engenharia Nacional tem um papel fundamental para a retomada do desenvolvimento. É preciso vencer as adversidades econômicas e políticas. É preciso construir soluções alicerçadas no conhecimento técnico-científico. É preciso investir em pesquisa e tecnologia para superar a crise no país. Os profissionais e empresas registrados no CREA-RS são a força da engenharia brasileira e focam no futuro. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Evento: inauguração do Estádio Municipal Aldo Gonçalves Porto em Soledade.
Dia 26 de maio, abertura dos portões às 13 horas. Atrações, partida de futebol entre Soledade Futebol Clube e o Grêmio. Shows, Duda Oliveira e Banda. Pagode, Guri de Uruguaiana, Rafael Malenotti e Robson e Josiel, dupla sertaneja. Ingressos R$10. Aquele beijo molhado, teu corpo suave. Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. 13h21, 16 graus 2 décimos, Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Cremers, estado de alerta pela saúde. Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Banricap, vá a uma agência Banrisul e programe o seu sonho. 20ª Transposul, de 27 a 29 de junho, no Funda Parque em Bento Gonçalves. Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Lamb, engenharia e gestão, planejando obras, entregando soluções. Estão conosco o engenheiro de softwares, jornalista, empresário Giovanni Caprio, o engenheiro, professor de economia da Unicinos, consultor de empresas, Marcelo do Carmo Rodrigues, o empresário de tecnologia da informação, doutor em administração, Camilo Bórnia, e a empresária, mestre em administração, palestrante, coach, Madeleine Schein. Vamos falar de eleição. Falta pouco tempo. Coloca aqui, lê aqui, pode ler. É quente essa informação? É quente essa informação. Uma anestesista que atua em Bento Gonçalves postou no Facebook: todas as cirurgias eletivas de amanhã e segunda-feira de Bento estão suspensas. Sim, não tem. Não, é porque agora é que a situação agora começa a ficar feia, ficar crítica, tá? Aí é o que eu insisto, né? Não, nós temos que apoiar, vamos, tá bem. Vamos apoiar com que objetivo? A gente tem que ter um mínimo de racionalidade. Eu sei que a situação no Brasil é dramática. As pessoas estão se agarrando em qualquer pau de enchente aí na hora... É que hoje é abusivo de todos os lados. É lógico, na hora da enchente, porque é o seguinte, porque tá difícil ser brasileiro, tá caro ser brasileiro. A gente é desrespeitado o tempo todo. Mas vamos lá, qual é o objetivo desse negócio? Qual é o objetivo? Uma das pautas deles aí, Deus que me perdoe, foi falado aqui pelo Camilo, eles querem reserva de mercado de 30% do transporte do governo, da Conab. Estão de brincadeira, eu fora. Eu sou contra a reserva de mercado. Algumas a gente até tolera porque, enfim, tu não tem o que fazer. Quantos dias para chegar ao caos? 3 dias? 4 dias? Segunda-feira, se continuar do jeito que está, segunda-feira já vai ser o caos generalizado. Começa pelos hospitais, saúde e segurança. Assim, a Polícia de São Paulo ontem já tinha dito que as rondas seriam cortadas em grande parte, racionalizadas pela falta de combustíveis. A gente falou de São Paulo, mas aqui é a mesma coisa. Vai ter menos polícia na rua, menos gente na rua, fica bom pra bandidagem. Ambulância. Vão roubar o quê também? Não tem como roubar carro, não tem combustível pra fugir. Eles roubam qualquer coisa. Não vai ter como fugir. Mas olha só, uma das pautas dos caminhoneiros é o voto impresso. Voto impresso. Tá, uma das pautas, tá aqui não tá. Não, isso eu vi. Tá. Sou a favor. Tudo bem, mas entra numa série de coisas que... Mas por favor, né, cara? Pô, aí tu vai bloquear a estrada exigindo... Combinaram com quem a pauta? É isso que eu te digo, assim, para abraçar um negócio que vai afetar a vida, a minha, a de vocês, de todo mundo, tem que saber antecipadamente qual é a pauta. Ontem eu recebi um negócio que é fake, que diz o seguinte: a destituição de todos os ministros do STF. Eu até concordo, mas é fake. Apoiado. Mas é fake. Aí as pessoas, não, é isso aí, tá, mas é fake, não é verdade, não tá na pauta. Olha só. Rapidinho, Guilherme Baumhar, nosso gerente de jornalismo, boa tarde. Boa tarde, Diego, aos nossos convidados, ouvintes também. Terminou faz 1 hora, mais ou menos, um evento da revista Voto, que toda semana, todo mês, faz o Brasil de Ideias. E hoje os convidados
eram o governador José Sartori Tu eras, tu eras o âncora lá? Hoje não, na última edição Na eu fui. última. Exatamente. Eu agradeço a Karen Misculin pela... Aliás, tem sido muito elogiada a tua ancoragem nesses eventos. Obrigado. A gente faz o que pode, como diz o outro aí, né? E outro palestrante, Walter Lídio Nunes, presidente da Celulose Rio Grandense, né? A CMPC, na verdade. Bom, pela primeira vez, de um jeito, vamos colocar aqui, sartoriano, né? O governador tem como característica sempre construir muito aquilo que fala, enfim, não é muito incisivo nas suas frases. Ele disse que ele admitiu que pode sim concorrer, ou que vai concorrer à reeleição nesse ano. Frase dele: não vou fugir da raia, mesmo que seja algo contrário à minha vontade. Ele vem dizendo, né, já há muito tempo, lá quando assumiu o governo em 2015, que estava focado nos 4 anos, que naquela época não era período de pensar em reeleição. Mais recentemente disse que tomaria uma decisão só depois da Copa. O fato é que essa não tomada de decisão por parte dele fez com que o tabuleiro político se reorganizasse de outras maneiras. A gente viu recentemente o PTB, por exemplo, que poderia estar numa coligação com o PMDB, fechando questão com o PSDB. Então, isso aí é uma das explicações que nos bastidores da política se fala nesse momento para a tomada de decisão dele. Claro que depende de convenção, depende de registro de candidatura. Convenções são lá a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, mas de qualquer forma hoje, de um jeito Sartori de dizer e se manifestar, ele admitiu que é candidato. Sim, que é candidato à reeleição. Mas disse, interessante isso que tu citaste, disse que, tipo assim, eu não quero, mas vou. Ao final da frase é isso mesmo que essa é boa, a minha né? vontade, né? A gente tem um áudio, Braguinha, é bem curtinho. Vamos rodar então. Aí. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, de que todos nós juntos vamos construir uma possibilidade nova, efetiva, no sentido, como é que diz alguém popularmente assim, eu não vou fugir da raia. Me indica que a gente não pode ficar no meio do caminho, mesmo que seja contrariando a minha vontade pessoal. Dá pra ver as versões na mesa ele ali, é um né? político, ele é um sujeito muito hábil, é verdade, mas ele é um político da antiga, né? Exato. Hoje isso aí não cola mais, né? Tá indo porque quer. Porque pegar um estado quebrado, administrar com essa pressão aí, pô, se o cara não quiser, bom, aí sim que é o caos, né, tio? Imagina governar sem vontade. Mas ele mesmo brinca aqui em 2014, quando o PMDB fechou questão em torno do nome dele para ser o candidato, e ele em 2014 ganhou a eleição, disse que estava arrumando o carro ali, fazendo as malas para se mudar para Porto Alegre, o centro da campanha era aqui, né, a coordenação de campanha era aqui, e o vizinho dele, então tá indo, Sartori. Ele disse, pois a PMDB fechou questão e eu vou ser candidato ao governo do estado. E aí o vizinho dele parou por uns segundos assim e disse, tá, mas e se tu ganha? Ou seja, ele conta isso brincando, enfim, faz parte do meio que do folclore, político, né? Cada político tem o seu, ele conta essa história para quem quiser ouvir, mas tá posto aí, né? A gente já tem um cenário à medida que o tempo passa pouco mais definido. Ô Guilherme, vamos rapidamente aqui, porque depois eu quero pegar as opiniões dos ouvintes. A gente fala muito do plano nacional, mas vamos falar do plano estadual, aproveitando esse gancho. Então nós vamos ter dos grandes partidos aí, Sartori, que vai à reeleição. MDB, né? Isso. Eduardo Leite. PSDB. Jairo Jorge, PDT. Rosseto, PT. Rosseto, PT. Pelo PT. Nós o temos o Heinz no PP, Partido Progressista. Heinz e PP. Existem alas ainda do PP que defendem coligação, mas ele até agora vem conseguindo... Pincou pé. Exatamente, para usar uma expressão popular. Então, o Partido Progressista com a candidatura dele. O PP, desculpa, eu vou fazer um parênteses aqui. O PP é muito parecido com o PTB. Ele fareja antes da eleição, assim, aquele que tem mais chance. O PTB vai direto na coligação. O PP sempre lança um candidato, mas depois retira. Mas na passada foi e era a Ana Amélia. Era a Ana Amélia. E perdeu porque jogou a toalha no final. Mas ela foi teve a reputação destruída na campanha. O PT destruiu. Destruiu e aí ela não foi pro segundo turno. A candidatura dela sucumbiu, né? Dos grandes partidos são esses, né? Os grandes partidos são esses. O aí PTB depois tá fechando questão com o PSDB, ou com coligação, né? Ainda Eduardo Leite. Formal, com o Eduardo Leite.
se a gente pensar o PCdoB, que não fica mais na Abigail. do médio partido, né? Partido médio, uma bancada mediana no sentido de número de parlamentares, está com a candidatura da Abigail Pereira, mas muita gente acredita que... Abigail Pereira? Que foi candidata Isso. a vice, né? Foi do... eu não me lembro se foi do Olívio ou do próprio... Não, acho que foi do Tarso Genro. Sim, foi vice do Tarso. Foi candidato Essa a vice. foi a que jogou um vaso na cabeça de um brigadiano no dia da eleição. Lembram disso? Eu lembro. Sim, foi no dia da eleição. Lembram disso? Lembro. O vídeo circulou. Na escola onde a então presidente Dilma Rousseff estava votando, né? Isso daí é uma boa plataforma. Aí, ela é pré-candidata pelo PCdoB, mas se fala muito que o PCdoB daqui a pouco pode ali na frente, né? Se coligar com o PT. É um Robaina do PSOL, né, e o Matheus Bandeira do Novo. O Matheus Bandeira do Novo. Pode surgir ainda uma candidatura, né? PCO, a partir da Causa Operária. A gente já teve aqui o Guilherme Jordano, né? Sim. Marcou a época. O Rui Costa Pimenta como candidato à presidência da República. Que horror. Teve também o PSTU. Veraguaço. Geralmente lança candidato, Veraguaço ou Júlio Flores. Já foram candidatos inúmeras vezes aí. Não sei qual é a posição nesse momento do PSTU, não me recordo agora de cabeça. Tem fundo partidário, então eles dão um jeito de ser candidatos. Mas esse é mais ou menos o cenário, só espero que a gente não tenha esquecido de ninguém aqui, né? De qualquer forma, fizemos uma radiografia do que está colocado agora aqui no Rio Grande do Sul. Democratas, né, que é um partido também com uma bancada de médio porte, não tem o tamanho de PT, PSDB e PMDB, mas tem lá um número de deputados. Não deve ter candidato próprio ao governo do estado, deve coligar. O PSD, que é fruto de uma migração em massa do Democratas e de outros partidos. O PTB aqui, né? Da Lei de Deus. Exatamente, deve... enfim, está conversando com o próprio MDB. Hoje o vice-governador do estado é PSD, né? Paulo Cairoli, PSD. Que inclusive fez uma manifestação de apoio logo depois dessa fala do governador lá. No evento da Voto, que hoje foi no British Club, em Porto Alegre, ali perto da Carlos Gomes. Muito bem, obrigado, Guilherme. Bom programa. Valeu. Guilherme Baumhardt. 3h32, 16 graus, 4 Vamos fazer um break, depois vamos falar de eleição, então. Aproveitando esse timaço que está aqui no programa, Madeleine Schein, Marcelo Rodrigues, Giovanni Caprio, Camilo Bornia. Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. A livraria virtual da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul conta com milhares de obras jurídicas e literárias, com desconto e promoções exclusivas para a advocacia. Organizado em mais de 25 áreas específicas do direito, o acervo possui obras de temas diversos como artes, literatura e decoração. Faça agora sua compra de forma rápida e segura. Acesse o site e aproveite mais uma vantagem que a Caars leva até você. www.livrariacaars.com.br. O CREA-RS atua em todo o Rio Grande. Possui 44 inspetorias distribuídas estrategicamente em todas as regiões do estado que cumprem com a missão de defender os interesses sociais e humanos e promover a valorização profissional, o desenvolvimento sustentável e a excelência do exercício das atividades técnicas. A descentralização dos serviços é um diferencial que permite uma maior eficiência no atendimento a profissionais, empresas e comunidade. Também contribui para uma maior aproximação e o desenvolvimento de parcerias e ações conjuntas com prefeituras, órgãos públicos, entidades de classe e instituições de ensino. Confira o CREA-RS mais perto de você em www.crea-rs.org.br. Contrate um profissional legal e garanta segurança na execução de sua obra ou serviço. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados, esperando por você. Hotéis Express. Venha se hospedar com a gente.
A Lambi Engenharia é uma empresa com mais de 30 anos de atuação e especialista na construção de obras industriais e corporativas. Figura entre as 20 maiores da região sul e se destaca pela qualidade de seus projetos e capacidade de gestão e planejamento dos empreendimentos que realiza. Foi recentemente agraciada com o prêmio Projeto do Ano pelo PMI, devido à sua liderança e ao uso de melhores práticas em gerenciamento de projetos. Faça como os maiores clientes do Brasil. Tenha a melhor gestão e planejamento em suas obras. Lambi Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. Que lugar é esse onde as pessoas são mais felizes? Onde as famílias criam raízes? Que lugar é esse onde o bom dia vem faceiro? Onde parceria passa de herdeiro para herdeiro? Que lugar é esse onde o relógio anda diferente? E onde até as vacas são mais contentes? Cooperativa Piá. Pureza vem de lá. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. Três horas 36 minutos, 16 graus 3 décimos. Zafari Bourbon, Cremers, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, 20ª Transposul, Badesul e Lambi Engenharia e Gestão. Estão conosco Giovanni Caprio, Madeleine Schein, Marcelo do Carmo Rodrigues e Camilo Borne. Eu tenho um chamado da reportagem. Eduardo Ullmann, boa tarde. Boa tarde, Diego. E seguinte, estamos circulando aqui pelas ruas de Porto Alegre, a reportagem da Bandeirantes está por aqui e a gente está vendo aí os reflexos da greve dos caminhoneiros na cidade. Circulando aqui pela zona norte da capital gaúcha, encontramos as paradas do transporte público de certa forma vazias, poucas pessoas por ali, mas os ônibus que estão circulando estão completamente lotados. Também circulamos pelos supermercados aqui da região, o estoque deles ainda tem bastante estoque, porém o que pode faltar nas próximas horas, também no próximo dia, é o estoque de frios e também dos pães, até pela questão da refrigeração, do transporte desses itens para os supermercados. O restante dos itens, segundo os gerentes estoquistas desses supermercados e também atacados, tem bastante estoque, então pode durar por bastante tempo. Essa é a situação, por enquanto, aqui na capital gaúcha. Diego. Obrigado, repórter Eduardo Ullmann. O ouvinte participa para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550. Casco Blindagens, olha aqui, ó, a Roseli Soares. Hoje seria o dia de irmos para a Redenção, Parcão, Paulista, todos os brasileiros juntos com a bandeira menos impostos para todos, menos benefícios para os políticos. Concordo plenamente. Perfeito. Só que isso não foi combinado com a gente, né? Sim. Só não tem nem como ir. Essas coisas... Houve uma combinação entre os caminhoneiros, mas não houve uma combinação com a sociedade de maneira geral para que ela... Isso que a Roseli está citando, eu gostaria. Pô, quem ouve aqui o programa sabe, para mim... Mas, Diego, os nossos movimentos políticos, sempre quando chega nessa hora, a gente não vê manifestação deles. Por quê? Porque às vezes eu me pergunto quanto que eles querem que isso mude. Porque, na realidade, todo mundo quer mamar na teta do governo. Quando chega na hora de uma reforma política, ninguém aparece. E aí eu fico me perguntando, será que esses movimentos querem alguma reforma? Querem alguma coisa? Tem de tudo. Todos os nossos candidatos políticos, tudo, né? Onde é que está a manifestação deles neste momento? É por isso que eu não quero que os políticos planejem por nós. Que tá. Não, a manifestação deles é só a favor deles. Quando chega num momento desses crítico no país, nós temos vários candidatos. Cadê a manifestação deles sobre o que está acontecendo? Mas aí que tá. Eles têm interesse no caos administrativo também. Vamos lá, todos nós praticamente nós somos da área de tecnologia. A infinidade de soluções tecnológicas que a gente tem para uma série de problemas. Vamos pegar o agendamento de consulta em posto de saúde. É uma solução simples em termos de tecnologia. Porque a gente ainda tem filas enormes, a gente ainda tem consultas perdidas porque a pessoa não foi avisada. Por que essas coisas tão boas não funcionam como poderiam funcionar, que já funcionam em outros lugares, hein? É o que eu pergunto.
Não tem interesse? Esse que é o pior. Eles não têm interesse nisso. Eu acho que é simplista. Mais ou menos. Também, ou não claro, tem com interesse certeza. ou indica um parceiro que, sabe, superfatura para fazer uma entrega mas não só isso. que geralmente não é muito Tu eficiente. tens incentivos contrários. Vamos pegar, por exemplo, o caso da saúde citado aqui pelo colega. Se a gente pegar as estatísticas, mais da metade dos agendamentos as pessoas não vão. Esta é a ilusão daquilo que é grátis. Uma solução seria fazer as pessoas desembolsarem por um preço subsidiado, 5 pila, qualquer coisa. A partir do momento que tu vende a ilusão que é de graça e o Estado tem que bancar toda uma estrutura para ser de graça, tu até pode investir em tecnologia, etc., mas a ineficiência vai continuar imperando. Então, todo o arranjo de incentivos, ele é sempre contrário quando tu trata com algum serviço público de graça ou alguma coisa do tipo. Então, eu não acredito nesse modelo. Então, a gente pode botar... Agora, vamos olhar a tecnologia em outros casos. Uber funciona muito bem. Airbnb funciona muito bem. Quando não tem governo, não tem regulação, quando não tem a mentira do que é de grátis, né, que é de graça, as coisas tendem a funcionar. Porque tu cria incentivos, tu remunera as partes, e as partes podem ter prejuízos ou podem ter dividendos a partir de entrar naquele mercado ou não. Mas aí vamos pegar o próprio Uber, a briga que foi para conseguir colocar o Uber a funcionar e os demais aplicativos. Por quê? Porque tinha interesse dos outros segmentos, táxi. Mas teve e muitas semanas coisas. aqui, porque eu tenho muita transparência nas coisas que eu falo, nas coisas que eu acredito, quem me acompanha sabe, são 28 anos de profissão. Quando eu comecei a defender, não o Uber, né? Que o Uber era a face. Claro, a abertura. A abertura. Os aplicativos. E me tornei usuário. Eu acho que teve programas aqui que os taxistas se organizaram só pra xingar. Sério? Não, porque era um setor que é evidente, né? Aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele saiu de uma zona de conforto. Saiu da zona de conforto. Setor altamente regulado. E é incrível Governo. que eles levaram muito tempo para se dar conta que eles poderiam melhorar o serviço e eles não perderiam espaço no mercado. Eles levaram muito tempo para se dar conta disso. Eles começaram a brigar, eles pioraram a marca, ficou pior ainda até eles se darem conta, não, só eu atender bem. E tem taxistas excelentes. Mas assim, a média não era. A média tem que não falar era. a verdade. A média não era. Carro sujo, mal cheiroso, o taxista mal Mas, educado. mas por que o cara não melhorava? Porque não existia alternativa. Não tinha Era concorrência. o táxi, se você não quisesse pegar um ônibus ou lotação, era o táxi ou o táxi ou o táxi. Agora já tem. Um dia desse eu peguei para o aeroporto, são 2 exemplos assim, num período curto de tempo, assim, no último ano. Eu peguei um táxi do aeroporto, que me começou a fazer cálculo das minhas malas e acabou dando até minha casa R$100. Aí eu disse, mas tanto assim, amigo? Só perguntei pra ele. Ele disse, não, eu até deixei de barato, tem uma mala sua que eu não contei. Discuti, paguei e tal. O outro, eu peguei o mesmo da minha casa pro aeroporto de Pop, nem foi Uber, foi Pop, mas é um aplicativo. Sim. Deu, eu acho que 40 e poucos reais e o cara não me deixou carregar as malas. Acredita nisso? O cara não me deixou. Até eu dei um livro pra ele aqui, eu não me recordo o nome, dei um livro pra ele, falei no ar aqui. E eu digo, não, deixa que eu pego. Não, por favor, deixa que eu pego. Eu pego, essa é a minha função, eu faço isso com todos, não é porque é o senhor tal. Pô, cara, é diferente, né? Então, assim, nós estamos falando de alternativas de mercado. Imagina, Madeleine, se tu só tem uma rede de supermercados ou um restaurante na tua cidade. É problema. Não. É isso que acontece com a Petrobras. Por isso nós só temos ela. Não, e nós ainda temos um problema que é o seguinte, a gente só pensa que a alternativa tem que ser táxi. Tu vai pro exterior, tu desce no aeroporto, tu pega um ônibus. Por isso tu pega um metrô, que é muito mais barato ainda. Eu ainda acho caro. O quê? O transporte. Mas é caro. Porque é limitado. Pro padrão brasileiro é caro. Sim, O ganho do brasileiro é caro. O absurdo do Transurb, que tu desce ali naquela estação aeroporto, tu tem que pegar mais aquele trenzinho que nunca tá funcionando para chegar até o aeroporto. O trenzinho da Dilma é o trenzinho aquele que é o aeromóvel. Aquele aeromóvel. Ele foi inaugurado com pompa e circunstância, fecharam a BR, tudo, banda, vieram ministros e tal para inaugurar. Que seria um absurdo. Só que depois o trenzinho ficou um tempão parado, que não tinha gente para operar.
Isso é o retrato do Brasil. Qualquer lugar do mundo seria um trilho para... Por favor. E deu, pela distância. A Disney tem isso desde os anos 70. A Disney tem dentro do parque de Epcot, desde os anos 70, um parque privado. Bom, o Guilherme, que pesquisa é essa? O Guilherme... hoje aqui, né? Não, mas por favor, é importante. Vamos lá. Guilherme Bauer trazendo uma pesquisa nacional sobre a crise do diesel. Exatamente, realizada pelo Instituto Métodos em parceria com a empresa Mercato, que é uma empresa de contact center. E nessa crise, em situações assim, é natural que empresas, a gente tem uma curiosidade muito grande para saber qual é a percepção da população em relação a um fenômeno como esse. O Instituto Métodos foi a campo, tendo aí como parceiro, sponsor, a Mercato, e ouviu a população de Bahia, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Tem uma margem de erro, como em toda pesquisa, é 4 pontos percentuais para mais ou para menos, um intervalo de confiança de 95%. Essa pesquisa foi feita por meio eletrônico, começou ontem à tarde, terminou hoje pela manhã e traz alguns dados bastante interessantes até para o debate aqui, viu, Diego? Índice de apoio da greve. Alto, hein? Exatamente. Pensando na greve dos caminhoneiros do Brasil, hoje você apoia a greve 86%. Não apoia 9% e é indiferente 4%. O apoio nos estados é muito parecido, né? A gente tem aí 82%, onde tem menos apoio lá no Rio de Janeiro. O estado que tem mais apoio é Minas Gerais. O Rio Grande do Sul aparece com 87% da população ouvida apoiando o movimento. Na sua opinião, o preço dos combustíveis é alto, 97% aqui, né? A gente já eu gostaria de saber quem são os 3%. Eu acho que tá bom. Que acha que tá médio ou baixo, Funcionários da Petrobras. Tem carro. Talvez, ou quem não paga conta. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer, ele está há 15 anos na Petrobras, ele diz, Camilo, é mais barato 1 litro de gasolina do que 1 litro de água. Ele usa para justificar o preço da gasolina. E ele diz assim, Na sua opinião, quem são os responsáveis pelo aumento do preço dos combustíveis? Aqui é interessante. Para a maioria, 33%, impostos. 18% Michel Temer, presidente do Brasil, 16% Petrobras, 8% governador do seu estado, 7,21% senadores, 7% deputados federais, 6% o próprio preço do petróleo. E aqui o impacto que a greve dos caminhoneiros está tendo na sua rotina, 32% o impacto é na hora de trabalhar, né? Está faltando gasolina, está faltando combustível, 26% na hora de comprar alimentos e não afetou a vida ainda 30% daqueles que responderam à pesquisa. Provavelmente o pessoal estava de tanque cheio e com a despensa cheia em casa também, né? E aí, pensando em eleição para presidente, você vai, aí está bem distribuído, ou mais ou menos distribuído, vai votar 47%, anular o voto 32%, não sei ainda 20%. De qualquer forma, a decisão de voto é baixinha, né? É menos da metade das pessoas, ou seja, aqueles que estão certos de que vão comparecer às urnas. Então, pesquisa Métodos, realizada ontem e hoje, com o apoio da Mercato, Contact Center, e que ouviu aí a população desses estados, Bahia, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Margem de erro, 4 pontos para cima, 4 pontos para baixo. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Guilherme. Valeu. Bom, a gente tinha falado aqui, né, que eu até inclusive falei que eu achava que no início da greve era 99% de apoio. E que à medida em que o tempo vai passando, vai se discutindo o tema, vai caindo. Repito aquilo que eu disse, por favor, vou repetir para ficar bem claro. Greve para mim é legítimo. Se eu quiser fazer greve, eu faço. Ninguém pode me obrigar a vir trabalhar. Eu vou arcar com as consequências. Sim. O que eu não posso é parar aqui na frente da Band e impedir os outros de trabalhar. Isso eu não posso fazer. Isso viola um direito. E é disso que nós estamos falando quando tem bloqueio. Tá? Nós estamos tentando um contato. Está na linha? Já está na linha o secretário ou não? Não, ainda não. Nós estamos encaminhando... olha aqui, ó, manchete da Band News nesse momento, mais de 90% dos postos de São Paulo, capital, estão sem combustíveis. Hoje eu estava vendo a Band News e um repórter da Band News percorreu 50 postos seguidos e nenhum deles tinha gasolina. Não isso tem, pela manhã. Não tem, eu andei ontem e não encontrei mais nada. Caro Diego, baita programa este de hoje, um programa diferenciado. Diego, monopólio é sinônimo de inoperância e custo.
A Petrobras será o nosso correio de amanhã. Abraços do Álvaro de Canoas. Tá aí outro monopólio que a realidade está quebrando, né? Que é o dos Correios. Os Correios vão para banha rapidinho, né? Quem é que vai manter os Correios? Não acha, professor Marcelo? É muito difícil. Do jeito que a coisa tá, saquearam até não poder mais os Correios. Eram as melhores empresas de Correios do mundo. Até entrar uns gestores aí que terminaram com os Correios. Há né? 4 anos atrás teve o exemplo do que é os Correios hoje, e há 4 anos ele já estava nessa situação. Os Estados Unidos, né, a Embaixada Americana no Brasil contratou uma empresa privada para entregar a documentação. Porque a documentação pelo correio é um documento, né, um passaporte, estava sendo extraviado, não estava chegando, estava perdendo prazo. Eles contrataram uma empresa privada para fazer a entrega, contrataram, assinaram, quando foi sair para a entrega os Correios chegaram e disseram não. Esse tipo de transporte é nosso monopólio, a gente vai entregar. Se tá ruim, se não tá... Monopólio legal, né? Por lei. Exatamente. Se tá ruim, se não tá, não interessa. Quem tem que entregar somos nós, a empresa de vocês pode fazer o contrato. Complicado. Quando eu, nos anos 80, fiz meu intercâmbio, cheguei nos Estados Unidos, lá final dos anos 80, tinha que mandar uns documentos. Logicamente, falei com a minha família americana, vou mandar pelo correio americano. Não, manda pela UPS, que hoje tem no Brasil também. Aí eu fiquei sabendo, e é fato, se vocês forem buscar, tem as duas empresas, principais empresas privadas, tem dezenas, centenas de empresas de transporte e logística, mas as duas principais são maiores que o Correio Americano, que é a UPS e a FedEx. São maiores que o Correio Americano. Empresas privadas. Sim. Tá? Então, assim, é possível haver um nível de competição, inclusive mantendo uma empresa estatal. Eu não gosto, mas tá bem. Mas, assim, quebra esse monopólio de documentação legal. Por que uma prefeitura precisa se valer dos Correios para entregar as suas cartas, ou um governo? Por quê? Por quê? Reserva de mercado. E é burrice, né? Tem empresas que não vendem para o Brasil porque necessitam que a entrega seja pelos Correios e não chega. Daí o prejuízo já não chega, o cliente reclama, eles mandam de novo, mandam 2, 3 vezes. Tem empresa que não vende mais. De novo, a forma com que foi concebido no início, né, acaba contribuindo para esse problema. Sim. O grande problema da ineficiência dos Correios é que quando ele foi implantado, o selo é um preço nacional. Então, primeiro tem que ter correio em tudo quanto é lugar, sendo atrativo financeiramente ou não, tendo volume de demanda ou não. E um camarada, porque ele está lá no Amazonas, ele vai mandar uma carta simples, é um selo de carta simples. Então, o cara mandar do Amazonas para São Paulo e eu mandar daqui de Porto Alegre para Caxias, tinha que ser o mesmo preço. Então, o que você faz? Você obriga um sistema a manter uma infraestrutura de logística e não permite que esse sistema cobre por isso. É exatamente o que fazer com a Petrobras. Eu tenho um custo de petróleo, mas eu não posso cobrar pelo custo do petróleo. Então, quando você pega um correio e fala, ó, meu amigo, se vira, você tem que ter cobertura nacional. E você não pode cobrar mais caro porque o Brasil é grande. Assim, ó, é feito para dar errado. Era só uma questão de tempo até dar errado. E aí, de novo, intervenções. Como a gente tem um monte de lugar que não tem banco, o correio tem que ter banco, então tem que ter agência postal. Como a gente não tem, então você pega, já que eu não tenho como estimular, já que eu não tenho como... É meu, eu faço o que eu quero, sem pensar nas consequências. Então, é lógico que ia quebrar. Então, lógico, empresa privada de transporte tem que quebrar um monopólio, etc, etc, etc. Ok, vai ter uma transição. Nós, nos grandes centros, vamos estar muito bem servidos. O pessoal do interior vai ficar mais caro para eles. A tecnologia vai acabar com isso. Não vai ter sentido entrega de serviços postais, tá? O problema é a entrega de produtos. É produto. Mas a entrega de produto, ele não tem esse monopólio. Ele já tem. Tu pode fazer por uma empresa privada. Não pode, mas o correio ainda é obrigado a manter um custo subsidiado pelos centros urbanos. Eu por exemplo, mas custa caro. As contas que eu posso, eu já não recebo mais em papel. Eu também. Eu recebo no meu e-mail. Eu também. Deixa eu citar aqui, NET, celular, CE. Eu passei tudo para condomínio, passei tudo para o correio pode fazer o que muitas operadoras de celular fazem na Europa, por exemplo. Elas aproveitam a malha que elas têm e alugam para outros. Então tem empresas menores que elas não vão chegar com um sinal em um lugar tão distante, mas tem lá uma empresa que vai. Mas então... aí tu tem concorrência. O nosso modelo de privatização criou oligopólios, né?
Os caras defendem isso. Não, naquela época precisava de grandes investimentos. Bom, mas já passou aquela época, mais de 20 anos, né? Por que não cria livre concorrência? Livre concorrência. Existem coisas que historicamente, em dado momento, ela foi real, ela era quantas necessária. Operadoras de celular tem nos Estados Unidos? Eu vi esse dado um dia. Em torno de 90. Isso é ótimo, é ótimo. Claro que você não vai ter as 90 numa cidade. Você vai ter 3, 4, 5 competindo, mas são 90 bandeiras diferentes. Estava vendo num artigo. É outro nível, né? É muito diferente. Bom, eu tenho 30 segundos para cada um para encaminhar o encerramento do programa. Madeleine Schein, obrigado pela presença. Muito obrigada. Eu acho que frase final, assim, nós precisamos pensar nosso país estrategicamente e a gente precisa fazer uso da tecnologia para isso. O que eu percebo dentro da indústria? Só se fala em indústria 4.0, modelo alemão, a internet das coisas, e nós estamos há anos-luz disso, né? Principalmente na área de educação. Eu vejo ainda as empresas com colaboradores muito pouco capacitados. A gente tem 14 milhões de desempregados e muitas vezes tu precisa de uma mão de obra mais qualificada e ela ainda não existe no mercado. Quer dizer, ou a gente migra para esse mundo da tecnologia e com isso a gente consegue reduzir custos, a gente consegue acelerar processos, a gente consegue ter uma eficiência, uma eficácia maior e aí sim ser competitivo internacionalmente, e uma reforma tributária. Porque eu só ouço falar em reforma tributária em campanha política. Agora eu ouvi falar de novo essa semana. Passou a campanha, são mais 4 anos que tu não ouve falar em reforma tributária. E isso precisa ser feito, porque senão nós não vamos ser competitivos. Muito obrigada, Diego. Obrigado, Madeleine. Um abraço para o Juliano de Canoas, que diz que não perde um programa, que o Rádio Livre é um mestrado em ciência política. Que maravilha. Camilo Boni, obrigado. Diego, obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui debater com todos e escutar os ouvintes, as opiniões e tudo mais. Esse é um outro debate, Madeleine, a questão da educação e como é que a gente pode fazer alguma coisa, que é muito longo, inclusive. Tem algumas discordâncias desses pontos, mas é no mesmo sentido. E eu gostaria só de dizer o seguinte: a gente tem que aproveitar a oportunidade para poder se agarrar em algumas bandeiras fundamentais para a gente resolver o problema de curto prazo. Temos que privatizar a Petrobras, dividi-la ao máximo e diminuir o tamanho do Estado. Professor Marcelo Rodrigues, obrigado. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de debate. E apenas uma mensagem para os ouvintes, né? Um pouco de inteligência social. Cuidado para não ser levado na histeria. O pessoal tentando comprar de tudo a qualquer custo. Tem mais gente que vai precisar consumir. Então, numa época de escassez, né, vamos pensar um pouquinho no outro que também precisa consumir e não tentar nos estocar em excesso, né? Isso é ruim para todo mundo. Diego, sou motoboy. Para poder trabalhar hoje, sábado e domingo, na entrega de pizzas, fiquei na fila até 00:30. É triste ver isso acontecendo com o povo brasileiro. David, de Porto Alegre. Giovanni Capri, obrigado. Diego, muito obrigado. Obrigado a todos. Aprendi bastante no programa, tá? O programa foi muito bom. Nós também. E eu quero só indicar rapidamente um livro, que é o livro do Thomas Friedman, que tem outros exemplos do que o professor falou, de como que a China se preparou e hoje alguns setores dela a gente vê que não precisa mais ser subsidiado pelo governo, já caminha com as próprias pernas. É o livro The World is Flat, do Thomas Friedman, um livro de 2000, se eu não me engano. É um livro aí vendido mundialmente. É muito bom, dá para entender muito bem. Tem uma receita de bolo ali para os governos de como ter um livre mercado e não ser um estado tão grande e tão sufocante como a gente tem. Muito bem. Olha aqui, ó, Petrobras em queda no final do pregão, tá? Queda de 1,49%. Queda de novo. Ontem foi quase 14%, né? Hoje, 1,49% queda das ações da Petrobras. Obrigado, amigos. Espero para uma próxima. Muito obrigado. Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Se você está procurando aquele presente especial, na Domênico tem as melhores opções. Venha até